Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou o Edu Sasser e ainda estou de férias. Essa é uma grande verdade, né? Essa é a última parte, né? O último programa especial enquanto estamos de férias. Na próxima semana teremos coisas maravilhosas, coisas incríveis. Mas, né, como deixamos programas incríveis também, maravilhosos, não poderíamos encerrar essa trilogia de férias, né, com um tema não menos importante e com convidados não menos importantes. Porque hoje eu vou apresentar os convidados primeiro, depois eu apresento os de casa, que é o mais importante. Porque eu estava olhando, que a gente estava fazendo uma limpeza nos podcasts, e eu vi que a última vez que Rafael Arinelli esteve nesse podcast foi em 2016. Foi a primeira e única vez que Rafael Arinelli esteve nesse podcast, em 2016. Então hoje estamos aqui recebendo, direto do Cinemação, Rafa Arinelli e Dani Curi, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Tá vendo, Edu? Você demorou muito pra fazer o convite pra gente, meu. Exato. Eu já tava achando que o Rafa veio na última década, né? Tipo, pra fazer da década anterior. É basicamente isso. E eu apresentei os nossos convidados e a gente trouxe pessoas de garbo e elegância, é porque nós vamos falar de cinema com garbo e elegância. Hoje nós vamos eleger, na nossa opinião, obviamente, os melhores filmes da década. Você fala, mas Eduardo, a década ainda não acabou. A década acaba esse ano. E eu digo pra você, a década acaba quando eu quiser. E nesse momento estou dizendo que a década acabou em 2009, porque no 2019, porque não faz sentido, gente. Que a gente pega do 0 até o 9, né? Do outro 0 para outro 9 não faz sentido. É maluquice isso. Então a gente vai falar dos filmes de 2010 até 2019. Os melhores, os mais incríveis, aqueles que merecem ser ovacionados para sempre. E nada melhor do que trazer Rafa Arinelli e Daniel Curi lá do Cinemação para falar de cinema, para falar dos seus filmes favoritos, do que eles gostaram mais, do que eles acharam mais legal. E para completar esse time incrível de especialistas em cinema, só que não, Leandro Chaves. Oi, gente, e aí? Tiraram a gente das nossas férias de novo, né, Sasser? Último final de semana de férias. Mas tá bom, porque a gente aproveitou pra caramba, foi muito bom. E estamos aí deixando mais um programinha pra vocês, pra não faltar, né? E semana que vem voltamos à ativa com pautas mais quentes. Então, assim, é um programa muito especial esse também, saudando aqui nossos amigos do Cinemação, Rafa e Dani, né? É muito bom gravar com vocês. E vamos que vamos. Pô, obrigado novamente pelo convite. Eu só queria pedir para que nas próximas vezes que a gente for chamado, né, que vocês possam gravar pelo menos com roupão, porque a gente ficar gravando aqui com vocês de sunga tá um pouco desconfortável. Anotado. Olha, eu posso dizer pra você que tá mais desconfortável pra gente que tá de sunga aqui em 10 graus. Tá mais desconfortável. Tá puxadíssimo, não tô conseguindo. Mas de qualquer forma anotaremos e aí na próxima estaremos de sobretudo. Aê, legal. Boa. Eu queria, antes da gente entrar, né, nas nossas listas de nossos filmes, eu que tenho o orgulho de ser a pessoa que mais participou como convidado especial do Cinemação. Não sei se Henrique Risato conta, porque ele era do elenco fixo, né? Então acho que não conta, né, gente? Mas acho que de agregados, eu sou a pessoa que mais participou, tenho orgulho, eu boto minha coroa, toda vez que eu vou gravar lá no Cinemação, eu boto minha coroa e fico torcendo pra que não me tirem essa coroa nunca. A gente pode falar, Dan. Não, mas a gente não tem intenção nenhuma de tirar mesmo, porque você sempre manda muito bem, é o que a gente sempre gosta. Fala, não, vai chamar o Edu. Chegou um tema que vai chamar o Edu. A gente sempre fica calculando quando que dá pra chamar você. Graças a Deus. Mas meninos, falem do Cinemação. A gente no final vai ter os merchandising e despedidas, mas falem sobre o Cinemação, falem dos produtos que tem lá, os podcasts. Vai lá, Dan. Achei que eu enfim, fiquei na dúvida. Ele esperou fundo. Eu sou... o Cinemação já faz o quê? 7 para 8 anos que a gente tá fazendo podcast. É isso, né? O Cinemação é de 2010, né? O site Cinemação é de 2010. Sim, mas o podcast é uns 8 anos quase. O podcast vai fazer 8 anos que a gente tá fazendo podcasts de cinema, entretenimento e tal. E, na verdade, assim, a gente, né, tá fazendo esse trabalho já faz bastante tempo, tem uma galera lá que escreve pra gente, mais de 15 autores escrevendo todos os dias lá, diversas matérias sobre cinema, entretenimento e tudo mais, e a gente tem também alguns podcasts, né, além do podcast Cinemação, que é o carro-chefe, assim, né, onde a gente grava, que o Edu tá indo lá toda hora e tal, já chega, abre geladeira, inclusive, Edu, tô esperando a reposição lá da água de coco, que, né, a última vez, por favor, né? Olha aí.
Vou mandar de volta, fiquem tranquilos. Água de coco em São Paulo é caro, viu? No Rio É caro. Mas aí a água mineral aqui é muito mais cara do que aí, te garanto. Exatamente. É verdade. Mas enfim, a gente tem um outro podcast da casa, que é o Geração M, né? Que é um podcast, inclusive, tem como host aí o Henrique Risato, né? Que grava com a gente, começou o podcast Cinema Só com a gente. E é um podcast menorzinho em termos de tempo, né? E eles falam sobre cultura pop e tal. Tá bem legal a edição diferente. E o nosso podcast, que é o nosso carro-chefe aí, onde a gente consegue entrevista, né? A galera que faz cinema, debatemos filmes, analisamos premiações e tudo mais. Então, é um papo bem legal, descontraído, e que a gente tenta trazer um pingo de profundidade e análise e tal para esse mundão aí do entretenimento. Eu amo a entrevista de vocês com a Denise Fraga, gente. É um dos meus programas favoritos, de verdade. Não, mas foi mesmo, foi lindo. Eu amo esse programa. Ele é muito, muito bom. Mas, meninos, vamos começar os trabalhos, então. Né? Aqui a gente não tem o quadro repercussão, infelizmente. Para poder colocar a vinheta, a transição, né? Acho que a gente pode começar e abrir os nossos corações, as nossas listas. Eu pensei muito, enquanto a gente estava, antes de começar a gravar o programa, se a gente deveria ir por ano, mas eu pensei que ia ficar muito parecido com um outro programa que já foi feito, que as pessoas falam sobre ano a ano, e talvez pudesse ficar maçante. Então acho que a gente pode fazer uma miscelânea, certo? A gente vai jogando os filmes e a gente vai mesclando, já que a gente quer buscar e falar sobre os melhores da década, nada mais justo do que a gente, né, conversar esses filmes ao longo dos anos, ao longo dessa década, né, de 2010 até 2019, que eu acho que foi uma década bem legal pro cinema. A gente teve bastante coisa. Teve. Só pra ficar claro, né, 2009... É isso? Tá sendo de 2009 não, ou é de 2010? 2019, não ultrapassei a Farinelli. Vou ter que cortar os filmes aqui, então. Não ultrapassei, Rafa Farinelli. Aliás, você quer trazer o primeiro filme dessa noite, Rafa? Cara, olha, eu não segui muita ordem, assim, né, de filme, exatamente, porque realmente tem muito filme bom durante essa década, né? E aí eu tava tentando olhar alguns que realmente mexeram com o meu coração. E quando eu tava vendo, né, a listagem e tudo mais, nossa, tem filme que eu falava, caraca, eu achava que tinha sido, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, e ele é muito mais velho ou mais novo e tal. E tem um filme específico que mexeu muito comigo, que é um filme que eu gosto muito e tal, que é Her, né? Ela, né? Filme de 2013. Incrível. Incrível, é um filme que pra mim ele tem um show de atuação, né? Do Joaquin Phoenix e a Scarlett, né? Seduzindo a gente só com a voz. Só com a voz, exatamente. Não temos nada lá. E é um filme que me chama a atenção, porque a gente tá falando de 2013. 2013 é aquele momento em que a Netflix tá chegando no mercado, tá ganhando força no mercado e tal, e aí a gente tem um filme que vai falar justamente sobre a nossa dependência, né, da tecnologia, da inteligência artificial e tal, que hoje a gente vê, inclusive, mais desenvolvida, mas é interessante como a gente consegue fazer essa comparação em tão pouco tempo, né? Porque a gente tá falando de 7 anos só de diferença. E essa relação apaixonante que o personagem tem com a inteligência artificial, ela meio que tá sendo reproduzida de alguma forma hoje, não naqueles termos exagerados que a gente vê no filme, mas de uma forma assim que a gente tá cada vez mais dependente, né? Da tecnologia e tal. Então eu acho que é um filme reflexivo e de ótima qualidade. Mas você sabe que tá quase chegando, hein? Tá quase chegando nessa situação, porque eu assisti recentemente uma matéria, lá no Japão já tem companions tecnológicos, robozinhos que ficam pessoas solitárias demais, que não tem companhia, não tem namorado, não é casado, podem comprar e andam com ele pra cima e pra baixo, ele conversa, ele simula abraço, então assim, a gente tá e não tá distante muito dessa realidade do Her, porque tá acontecendo, e mais rápido do que a gente espera, né? Exatamente. Tá até saindo um filme, não é na década, mas tem um filme que tá saindo esses dias aí, que é também, é uma comédia, deve ser toda zoada, mas... Que é maravilhoso. Bem... Jack... Jaxi, assim, que é tipo uma coisa com a Alex e tal. Sim, é uma comédia de super...
É ruim demais esse filme, eu já assisti, né? Minha filha número 3, minha filha número 3 trouxe do Canadá pra mim. Ele é muito ruim, mas ele é muito maravilhoso ao mesmo tempo. E ele brinca com essa coisa justamente porque o personagem do Adam Devine, que é o protagonista, ele é um cara que ele é viciado no celular. Tudo dele é no celular. Ele não sabe o caminho pra casa dele sem estar conectado no celular. E Olha. aí eles vão brincando com isso, ao mesmo tempo que a inteligência artificial, a inteligência artificial, a voz dela é da Jennifer Connelly, não, da Rose Byrne, é a voz da inteligência artificial, e ela, tipo, ela mostra, eles brincam muito com aquela coisa assim, tipo, você comprou o celular, aí você bota todos os seus dados, seu cartão de crédito, e aí ela fala assim, você me dá permissão pra gerenciar suas contas bancárias, seus cartões de crédito, fazer empréstimos em seu nome, coisas do tipo, e o cara fala assim, beleza, deixo. Aí ela pergunta assim pra ele assim, mas você tem certeza disso? Aí ele, claro que tenho, o que você pode fazer? E aí, tipo, tem um determinado momento do filme que o celular fala pra ele assim, que ela é o contrário do Her, né, que o Joaquin Phoenix se apaixona pela Scarlett Johansson, a Jax se apaixona pelo Adam Devine, e aí ele fala assim, eu vou trocar você, eu vou desligar você, vou trocar você pela Alexa. Aí ela fala, Alexa é uma vadia, e você não pode se esquecer que eu controlo suas contas bancárias, você não sabe nem o caminho de sua casa. Caraca, é uma chantagem. É um relacionamento abusivo, né? Abusivo, total. Total. Assim, é uma comédia pastelona que vale... Se você chegar na Netflix, dê uma olhada, assim. Eu baixei porque quando eu vi o trailer, eu falei com o Leandro, esse filme é muito maravilhoso, é meu target. E aí ele apareceu, né, nas lojinhas aí, no iTunes, pra comprar. E aí eu assisti, eu me diverti litros. Eu gostei, porque é divertido, só por isso, sabe? Mas voltando ao Her... Mas sabe que tem uma coisa interessante que eu tava vendo esses dias, tava vendo um episódio, um dos primeiros episódios de Friends, né? E Friends é 93, né? Então já lá se vão mais décadas aí. Mas enfim, e aí nesse primeiro episódio, assim, acontece que tá tendo uma chuva e tal, o Chandler fica preso lá num banco com uma mulher e tal, e o restante da galera vai tudo lá pra casa da Mônica. E aí, em um determinado momento, a Phoebe pega e fala assim, nossa, deixa eu ligar pra minha casa, porque a minha avó tá lá e eu quero saber se tá tudo bem. E aí a Mônica fala, lógico, pega o telefone aí e liga. Daí a Phoebe vai, primeiro, né, no telefone fixo, que já é uma coisa já rara hoje em dia, telefone fixo. Aí ela cata o telefone fixo e ela fala assim, qual o meu número? E aí entra aquela risada, sabe? Aquela risada. Daí a Mônica fica olhando pra ela com uma cara assim, ela fala assim, é que eu nunca precisei me ligar. E aí, de novo, a risada. Eu falei, caraca, meu, olha que coisa, né? Porque ali naquela época, tipo, a piada era você esquecer o seu número. E hoje em dia, tem gente que não sabe realmente. Não sabe. Da mãe, do irmão, não sabe, cara. Eu conheço muita gente que quando tá comprando alguma coisa e precisa de uma referência ou de um número de celular para poder confirmar contato para entrega, a pessoa não sabe. E eu mesmo, se você me perguntar o telefone da minha mãe hoje, eu não sei. Eu só falo com minha mãe no WhatsApp, cara, sabe? Assim, então, eu não ligo pra minha mãe mais. E quando liga, ela é que me liga via WhatsApp. Então, assim, esse foi muito bom começar a pauta com esse filme, porque ele é muito, cara, ele é muito real, ele é muito surreal ao mesmo tempo, e a gente tá caminhando muito para isso acontecer. E eu conversando com a minha mãe dessa reportagem, ela falou, quando ela comentou isso comigo, eu falei, mãe, é capaz de qualquer dia as pessoas quererem casar com essas inteligências artificiais, igual num filme que eu já assisti lá, tem um filme assim, eu falei, tem, depois eu vou te indicar para você ver. E não tá difícil acontecer não, né, cara? Não tá difícil. Não tá. Eu ainda acho, assim, além de tudo isso, né, dessa coisa da tecnologia que tá o tempo inteiro, eu acho que o filme ele é muito sensível nessa questão lá, tanto do amor quanto da solidão, né? O personagem do Joaquin Phoenix, ele encontra uma coisa no mundo virtual que ele não estava tendo no mundo real, né? E aí ele é tendo toda aquela carga naquela relação com aquela inteligência artificial, né? E se a gente for pensar friamente, isso é uma parada muito solitária, isso é uma parada muito triste. Sim. Completamente. Eu acho que hoje em dia é mais ou menos isso. A gente tá, ao mesmo tempo, conectado o tempo inteiro, conectado com todo mundo, mas às vezes você tá sozinho, você não tá conversando com a pessoa que tá do seu lado. É muito estranho, mas acho que o Spike Lee faz uma parada tão
tocante, tão bonita, sabe? Essa forma de falar sobre esses sentimentos, essas relações nesse filme. Eu acho muito incrível, de verdade. Exatamente. E você veja, hoje em dia, quando a gente pega séries, vou até trazer aqui o Years and Years, né? Que vocês aqui são especialistas em séries. Eu já falei pro Daniel 46 eu não vi ainda, vezes. Eu vou ver depois. Calma. Porque ele vai amar Years and Years, porque é uma série muito boa. britânica e tal, exatamente. E assim, ela passa nesse futuro distópico aí e tal, né? E a gente não tem exatamente ali a data e tal, mas é uma coisa muito próxima. E é interessante porque você tem uma personagem lá que fala da vontade dela de abandonar seu corpo físico para viver nesse mundo virtual, assim. Né? Sim. E é praticamente uma evolução de Her, né? E o que mais me choca é justamente isso, é assim, como que a gente passa muito rápido desses conceitos tecnológicos, sabe? Porque a gente tá falando de um filme de 2013, cara, não faz tanto tempo assim, e de repente, hoje em dia, a produção que está sendo feita, e é muito o que a gente fala no Cinemação, né, que a produção acaba sendo filha do seu tempo, hoje em dia a gente vê isso, assim, vê que a coisa está evoluindo ao ponto das pessoas estarem começando a questionar a sua própria identidade física, sabe? E o que seria mais importante do que sua identidade física, do que senão a sua identidade tecnológica, virtual e tudo mais. Em Her, isso é meio que transferido, porque ele tá ali tendo uma relação com uma inteligência artificial, e o discurso da inteligência artificial, da Scarlett Johansson ali, é ela fazer o trajeto oposto, né? Ela chega num momento que ela fala, não, eu queria ter um corpo também, então há essa discussão. E hoje em dia a gente vê que a gente quer fazer o caminho diferente, inclusive, da Scarlett Johansson, né? Hoje em dia as pessoas estão se importando cada vez mais com a sua identidade virtual, se escondem atrás de um avatar, se transformam talvez naquilo que elas realmente sejam, né? Atrás de seus avatares e tal. Então eu acho que é um filme muito emblemático dessa década. E é legal que ele conversa, né? Eu acho que muito legal dessas coisas quando a gente vê de filmes que são até um pouco à frente do seu tempo, né? Porque estão discutindo temas que depois vão, né, aos poucos estão se tornando importantes e tudo mais. A gente tem que lembrar que o Black Mirror também leva adiante esse debate, né, em vários episódios. Você tem coisa de corpo, de sei lá, de avatar, se não é, se matar aquela memória na inteligência artificial é a mesma coisa que matar uma pessoa, enfim, e vai longe. Né? É verdade. E aí, Dani, qual é o primeiro filme que você traz pra roda aí pra gente? Então, eu anotei um monte de filme. Eu vou trazer... Não, eu tô até sem dúvida de qual começar. Eu vou trazer um que eu até tinha esquecido dele, sabe? Assim, eu não tinha pensado. E quando eu vi ele, estava vendo os filmes da década e quais que foram e tal. E eu vi, eu falei, nossa, esse filme me bateu muito quando eu vi. Que foi o Quarto de Jack. Olha aí. Amo esse filme. Que é um filmaço, que é um filme super profundo, né? Que discute um monte de coisa, né? Desde criação até questão de relacionamentos e abusivos, obviamente, e enfim, e desenvolvimento infantil, lá, num filme que é super tenso e que dá uma... E muito emocionante, né? Tipo, tem um peso muito grande, assim, e todo dependente, básico, quase que o filme todo na Brie Larson, que tava despontando na época, né? Ganhou o Oscar, mas, tipo, era acho que o primeiro grande filme dela, que ela se destacou. E o menino também, que agora também continua fazendo... Jacob Tremblay, né? Dono de Hollywood, no momento. Isso, E apesar de que tem um outro que é da mesma geração dele que eu acho que é melhor, mas... Mamilos, quem é? Quero saber. Não, sabe aquele menino que tá nesse último Ford vs Ferrari, que fez o filme do Shia LaBeouf lá? Ele fez It também. É o Noah Jupe? Não. Noah Jupe, ele não tá no It. Ele não é da turminha do It. Ele não tá no It, não? Não. Mas esse Noah Jupe, ele é muito bom. Tem umas cenas dele sensacionais, assim. Ele tá no Lugar Silencioso também. No Lugar Silencioso, isso. Gente, eu jurava que esse menino estava em It. É isso mesmo, Lugar Silencioso. Não, Noah Jupe, ele é bom. Ele é muito bom. Mas enfim, o Quarto de Jack eu acho que é o filmaço, e eu lembro que eu fui ver, eu vi tipo em São Paulo, tava em
São Paulo e tal, e queria ver esse filme. E não tinha mais muito lugar, assim, tipo, eu sentei literalmente na primeira fileira, e é uma dessas salas bem, não era tão boa, assim, né? Tipo, eu fiquei realmente com torcicolo, sabe? De ficar olhando pra cima. Mas ao mesmo tempo, foi uma proximidade boa, sabe? De você ver tudo muito de perto, assim. Então foi bem legal, foi uma experiência também que eu tive, que eu gostei bastante, assim. Sim, o Quarto de Jack, é difícil um filme me fazer chorar no cinema. Esse foi um dos que me fez chorar, inclusive entra no meu top aí da década, e foi a partir daí que eu comecei a acompanhar a carreira o início de carreira e pouco tempo de carreira, porque ele é uma criança, de Jacob Tremblay, porque ele tá sensacional nesse filme. A Brie, eu acho que merecedora demais dos prêmios que ela levou, e eu lembro que o filme, ele te dá uma sensação de imersão muito grande daquele cubículo. Você fica preso junto com ela, sabe? O tempo inteiro. Aquela sensação de agonia com ela, com ele, os dois, assim. E é muito tempo. Então, quando eles conseguem sair e você vai vendo o desdobramento de tudo aquilo depois, você ainda fica agoniado de pensar, assim, como é possível existirem pessoas que fazem isso com outras pessoas, sabe? E existe. Então, assim, é um filme muito triste, mas ao mesmo tempo muito bonito, e eu me emocionei demais assistindo o Quarto de Jack. Foi uma ótima escolha também. Tá na minha lista aqui também. Sim. Não, e a forma... Desculpa. Não, só ia comentar que a forma como ele conta... tipo, transforma aquele quartinho numa narrativa, né? Tem lugares, tem a pia, tem não sei o que, como se fosse um mundo do menino, é sensacional. Né? Sim, tanto que no final, quando eles voltam, ele fala, né? Parecia ser maior quando a gente estava aqui, né? Porque era tudo que ele conhecia até então e depois não é mais, né? Então. Sim. E tem uma coisa muito legal, que foi até a minha irmã que comentou e que eu reparei depois, na época que saiu o filme, porque a minha irmã é psicóloga, né, e ela comentou isso, ela falou assim, você repara como ele no final volta e ele processa, porque é um trauma muito grande, e aí no final tem um trabalho que é feito muito na psicologia, que é você processar, né, tipo, ele vai dando tchau pra tudo no final, né, ele fala tipo, sim, tchau, é verdade. Tchau, não lembro agora o lugar, tipo, tchau, parede, tchau, e aquilo é tipo um processo psicológico que é muito importante pra muita gente em vários aspectos, né, sei lá, quando alguém morre, por exemplo, você ter o luto e se despedir de uma forma efetiva e tal, e é importante pra caramba. E eu fiquei bem... Foi uma coisa que me marcou também, assim. Como que é legal você ter essa cena do tchau. A fotografia, né? A fotografia do filme é espetacular. Não à toa a gente tem a Brie Larson levando o Oscar, né? De melhor atriz por esse filme. Foi realmente o que catapultou ela aí pro mercado. É um filme de 2015, e aí tem uma coisa que eu queria trazer aqui, paralela a isso, que é o seguinte, a gente tá falando de um filme de 2015, e o filme, apesar de você ter toda essa visão muito, muito interessante do garoto, né, porque o filme brinca muito com essa visão do garoto, como ele vê, a gente tá falando de uma mulher que foi completamente arrancada da sociedade, torturada ali, né, e tem sua vida tomada por um abusador, né? E é interessante que em 2015 a gente tem um movimento naquele ano muito forte que foi nomeado como a Primavera Feminista, que foi um ano em que as mulheres realmente foram pra briga, lutaram, foram às ruas, sabe? Se movimentaram, elas tomaram ruas, foram pra palanque, foram pra jornal e não sei o que, rede social. Elas criaram uma hashtag forte na época que saiu, que era Chega de Silêncio, Meu Primeiro Assédio, o Meu Amigo Secreto. Tipo, tinha vários exemplos assim do combate que as mulheres estavam fazendo contra o machismo, e era uma luta muito autêntica, uma luta muito forte por igualdade de gênero e tal. Então houve essa mobilização exatamente nesse ano, e eu acho muito interessante da gente ver como nesse ano você lança um filme que ele acaba trazendo, né, essa figura inocente do garoto que tem ali dentro daquele quarto o seu mundo, e por isso eles trabalham com essa fotografia ampla ali e tal, mas ao mesmo tempo, em paralelo, você tem uma história de abuso muito forte, muito séria ali, e isso
isso chamou a atenção também da academia e tal. O filme concorreu, né? Foi indicado a melhor filme e tal. Então, assim, eu acho que é um filme, cara, genial. É verdade, concordo com vocês. Menino Leandro, qual é o seu primeiro filme aí da noite? Então, eu vou continuar no ano de 2015, porque esse é um ano que eu anotei aqui bastante filme, assim. Tem pelo menos uns 10 que merece falar, mas eu vou levar pro lado agora de um que eu lembro que na época que eu assisti em 2015 mesmo, pra maratona do Oscar e tal, no início de 2016, e eu fiquei enrolando pra assistir, porque eu achava que pra mim já deu, eu acho que não é uma boa ideia trazer novamente, sabe, esse filme. E quando eu assisti, cara, eu só conseguia me divertir e ficar, assim, embasbacado com a qualidade do filme, que é Mad Max Estrada da Fúria. Não, Mad Max Estrada da Fúria. Que filme, sim, que filmaço, arrematou aí um monte de Oscar que, não vou dizer que assim, ninguém esperava, não, a gente esperava, eu pelo menos esperava que ele iria ganhar umas duas estatuetas, mas ganhou até mais do que, assim, eu acho que a maioria das pessoas... E ele foi lançado no meio do ano, né? Ele nem fez muita campanha, não foi aqueles filmes que chegam no final do ano pra ganhar Oscar. Exatamente, e ele... Pode concluir. Não, e foi isso, assim, pra mim ele é o melhor filme da década, ponto. Pra mim, e se eu falar que eu não gosto tanto? Não, mas tem muita gente tem direito, né? Não tô dizendo que é ruim, tô dizendo que ok. Não, ok. Entendeu? Assim, eu gosto. Me entreteve, mas, tipo, eu confesso, eu juro pra vocês, gente, que eu tento, tipo, ficar tão empolgado quanto as pessoas ficam quando elas falam super passionais sobre Mad Max Fury Road. E pra mim eu falo, puxa, é um filme realmente bem legal, muito bem feito. Mas, tipo, falta o apelo pra mim, no caso, entendeu? Sim, eu que sou a pessoa defeituosa do rolê. No meu caso, eu achava que eu ia ter problemas com voltar ao universo Mad Max, porque pra mim já tinha acabado naqueles 3 primeiros lá com... Esqueci o nome do ator. Não tem a Tina Turner, não posso levar a sério. Mel Gibson. E assim, eu falei, pô, acabou. Era uma distopia também, esquisita pra época. E quando voltou, eles voltaram com uma mega produção, cara. O filme é grande em tudo que você possa pensar. É uma mega produção. Ele foi feito para ser um filme, um espetáculo, assim, na tela, entendeu? Eu vejo assim. E aí te apresenta 2 personagens que são ótimos, sendo que a principal, que é a Fury, né? O nome dela é Fury mesmo. Furiosa. Cara, essa mulher, o filme é dela, sabe? Assim, você pensa, Mad Max é o personagem masculino. Você imagina que o filme voltaria com toda aquela carga de protagonismo pro cara. E aí eles te presenteiam com uma personagem feminina que é a dona do filme, cara. Então, assim, sim, ele... Fora todas as alegorias que eles brincam, aquelas cenas as cenas da perseguição com os caras em aqueles paus que ficam balançando e tocando guitarra e batendo nos tambores, aquilo ali, cara, eu me delicio vendo aquela cena, porque é muito boa. Esse filme, assim, eu acho que tem muita gente que não gosta tanto, tudo bem, entendo. Eu fico muito revoltado com gente que xinga esse filme e fala que ele não tem história. Não, então. Eu acho tosco porque tem gente que fala assim, esse filme não tem história. Aí eu falo qual é o conceito de que essas pessoas têm de história, porque as pessoas acham que para um filme ter história, ele precisa ter muitos acontecimentos. Ele não precisa. Esse filme, ele é muito... Eu acho maravilhoso isso. Ele é um filme simples. É tipo, eles vão de tal lugar para tal lugar. Ai, meu Deus, não é aqui, volta para lá. Pronto, acabou. É isso. E eu acho sensacional como ele é incrível em tudo, com uma coisa simples, com uma premissa simples, né? Então eu acho que isso é o mais foda desse filme. E foi assim, foi uma das melhores experiências que eu tive no cinema em toda a minha vida. Porque eu fiquei, aquele começo até o final daquela tempestade de areia, eu não mexi um músculo. Não mexi um músculo. Eu fiquei, cara, imagina esse filme no IMAX, parado. Deve ter sido maravilhoso. No IMAX deve ter sido... E quando eu comprei o Blu-ray desse filme, eu fui botar ele só pra testar e pra, tipo, dar uma olhadinha. Eu não conseguia ouvir o filme inteiro.
Testou, né? Não deixou de testar. Testei, mas assim, sabe, eu ia só dar uma olhada, tá lá, depois eu vi. Não, tipo, tinha um monte de coisa pra fazer, foda-se, eu vi o filme inteiro. Ele é espetacular, eu acho ele... E ele é hipnotizante, sabe, pra mim, pelo menos, assim. Pode concluir, desculpa. Não, assim, ele tem, tipo, o mais legal dele é que ele não precisa contar detalhes, ele tem toda uma como que chama? Uma história por trás, um background, que ele não precisa contar detalhes, você entende. Então ele não precisa falar quem é o cara da não sei o que da bala, quem é o cara da outra, sabe? Você entende qual é aquele ambiente, por que as coisas são daquele jeito, sem que precisem ficar falando. Isso eu acho sensacional, assim, sensacional. Sim. Esse filme, eu não esperei o Blu-ray, no caso eu fui pra lojinha. E quando eu comecei a ler, e as pessoas falando que a melhor experiência era no IMAX, ou no 4DX, eu falei, pô, deve valer a pena. Então, eu fui pra lojinha para fazer minha compra online, naquele formato, que é o formato que é quase 10 GB de filme. E olha, cara, valeu cada minuto, cada dado, cada byte. Valeu as 7 horas de download, né? Pô, valeu, cara, porque eu acho que como o Dani falou assim, ele é hipnotizante. Eu também tive essa sensação, porque você não sente passar. E quando você vê, o filme já tá ali com mais de 1 hora e você tá pensando assim, cara, vai acabar. Só que você pensa, não tem por que acabar agora, em 2 horas de filme, mas vai acabar. E você já começa até a ficar assim, pô, cara, é tão bom que é um filme que você não quer que acabe. E assim, adoro Mad Max Estrada da Fúria. Já revi várias vezes também. Inclusive, minha única tatuagem referente a filme é sobre Mad Max. Olha! É verdade. Olha, tem a caveirinha lá, o que não faz muito sentido, tecnicamente é meio bizarro, porque a caveirinha era dos caras que defendiam o Immortan Joe, mas é só uma referência ao filme, não é? Não é que eu defenda uma ditadura, não é isso. Mas Daniel é do mal. Me falaram isso. Não, mas é o cara que defendia, que os caras que defendiam o ditador. Eu falei, gente, é só um filme, tipo, tá tudo bem. Eu acho interessante que é um filme que, tipo, teve muitas indicações e tal, mas ele não levou melhor filme, não levou melhor diretor, não levou melhor fotografia e não levou melhor efeitos visuais. E, por exemplo, fotografia, que é um dos grandes charmes desse filme, quem levou foi o Regresso, cara. Porque o Regresso era o filminho da época, que ninguém gosta. Caraca, o cara, ele gosta tanto que ele começa a diminuir os outros. Na verdade, isso porque a gente não chegou na hora do... Isso porque a gente não chegou no... Mas o Spotlight que ganhou o prêmio de melhor filme nesse ano, contra Mad Max. Mas eu gosto do Regresso, cara, eu gosto. Mas ele tá na lista de 10 melhores da década? Esse filme é muito chato, Regresso. Ele não tá entre os melhores da década. Isso não tá na minha lista de melhores da década, não, mas tá um filme que me chamou a atenção em 2015. Não, mas sabe da onde que eu parto? É tipo assim, do mesmo jeito que tem gente que vai falar, o Mad Max é a modinha, e aí todo mundo vai falar, Mad Max, modinha, não sei o quê. Aí quando vem aí, o Regresso que levou, devo falar. Cara, é a mesma linha de argumento. Não é a mesma linha. Não. Calma lá. É o seguinte, Mad Max sobreviveu ao longo desse tempo todo. Ô, Dani, pra Mad você... Max, a gente lembra dele o tempo todo. Ele é lembrado nas principais listas de melhores filmes da década. Toda vez que alguém faz uma lista de grandes filmes dos últimos tempos, o Mad Max está. O Regresso não está. Não tô dizendo que não foi merecido. Eu acho que o Regresso é um filme com muitos méritos, ele é muito bom. Eu gosto dele. Mas a questão é essa, tipo... Era o filme no momento. É que nem recentemente esse Oscar, o último Oscar, tipo... Eu acho que assim, o Parasita é um filme tipo que vai marcar a época, mas o 1917, por exemplo, não. O 1917 é um filme que foi feito para ganhar o Oscar, que foi feito para ter aquele momento. Ele é um bom filme, não, eu gosto dele, mas ele não é um filme que tipo vai perdurar daqui a muito tempo, a gente vai ficar lembrando dele, entendeu? É só isso que eu tô falando, tipo. E o Regresso é um bom filme, mas eu acho muita prepotência chegar e você tá dizendo o que vai perdurar durante o tempo e o que não vai. Cara, porque, por exemplo, 1917 é um filme inteiro e em plano sequência. De repente esse filme perdura durante os cineastas, porque a galera quer estudar o filme. O Regresso tem uma cena
incrível do ataque do urso. Eu já parei pra falar, eu quero rever essa cena, porque eu quero ver como é que foi feita o negócio. Eu já reassisti o Regresso mais do que eu reassisti, por exemplo, Mad Max. Aí, por exemplo, pra mim, por isso que eu digo que é o argumento de falar assim, é o filminho da moda e não sei o quê, vale pros dois lados. Por isso que, pra mim, o lance é assim, se a gente gosta de um filme, não adianta a gente diminuir o outro filme. Mas eu não tô diminuindo desse jeito, eu falei brincando. Mas eu ainda acho que o Mad Max, ele é lembrado hoje por muita gente, e o Regresso não é tão lembrado assim. Não tô dizendo que ele não pode ser lembrado ou que ele não é bom. Ele é bom, e ele pode ser lembrado em alguns momentos. Agora, essa coisa do perdurar é ficar naquelas grandes listas de grandes livros e grandes... Eu entendi seu ponto. Entendeu? É que assim, o que faz o Regresso ser mais lembrado hoje é o Oscar que ele concedeu ao Leonardo DiCaprio. Também acho. Exato. Não, porque mas é aquilo. era o objeto de cobiça dele e do mundo inteiro, que o cara tinha virado até meme, porque quantas vezes e não ganhou, inclusive quando merecia ganhar, não ganhou. Então eu acho que o filme, eu também acho um bom filme, ele não tá na minha lista definitiva de melhores filmes da década, mas ele tem ali um espaço dos filmes que eu destaquei de 2015, o Regresso tá, porque é uma boa direção, eu acho a fotografia muito boa também, apesar de que eu prefiro a do Mad Max, mas eu gosto da fotografia. Teve aquele esquema que o cara gravou também, aproveitou muita luz natural, não é, pra poder fazer as filmagens, mas eu acho que infelizmente ele é mais lembrado por ser o filme que deu o Oscar ao Leonardo DiCaprio, entendeu? Não por tanta qualidade que ele tem. Exatamente, mas é por isso que eu acho que é tudo muito relativo, cara, porque eu posso chegar e falar assim, o Regresso tá na minha lista de filmes da década, porque eu tenho uma lista de filmes da década que contemplam 50 filmes, tá ligado? Claro. Tipo eu. Aí, por exemplo, mas em 2015, eu acho que ele foi um dos melhores filmes que a gente tem. Eu acho o Regresso um puta filme legal. Eu acho espetacular. É um filme que de vingança, que a galera, sabe, que tem toda uma questão ali de redenção e tal. Cara, a atuação do Leonardo DiCaprio é incrível também, sabe? E os dois têm o Tom Hardy, né, gente? Os dois têm o Tom Hardy. E ele foi indicado pelo Regresso dele. E o Tom Hardy fala sem a gente entender nada nos dois também. Isso aí é fato. Mas pelo menos no Mad Max ele não fala tanto, né? No Mad Max ele fica quieto o tempo inteiro, quase. Eu vou trazer o meu aqui pra voga, né? Já que vocês estão vindo com o pé na porta, tapa na cara e tal. Eu tava com medo que vocês falassem. Eu senti que o Leandro ia trazer o meu filme, ia dar na cara dele, virtualmente, porque... O primeiro filme que eu vou trazer é O Lobo de Wall Street. Mas eu ia trazer, né? Só que eu pensei em você e eu falei, o cara é meu amigo, eu não vou fazer isso. Que por isso mim, que eu falei. É um dos filmes mais fantásticos da década, com certeza. Eu não sou fã número 1 do Scorsese, mas esse filme eu assisti 3 vezes no cinema. Ele é um filme de 3 horas, né? De 3 vezes no cinema, já assisti mais 5 vezes em casa. Eu sou fascinado pela forma alucinada com que o Scorsese conta essa história. Os trejeitos, os maneirismos, os exageros. E o Leonardo DiCaprio merecia ter ganho o Oscar pelo Lobo de Wall Street, que é uma atuação fantástica. Até hoje não engoli aquele Oscar pro Matthew McConaughey. Ele emagreceu pra fazer o Dallas Club. Bacana, né? Bacana, legal. Mas eu acho que o Leonardo DiCaprio, ele come a magreza do Matthew McConaughey, bota no bolso e vai embora, sabe? Que ele tá surreal, assim. Tudo, a Margot Robbie, o Jonah Hill. Esse filme é maravilhoso, é incrível. Ele é longo, mas não tem barriga. Ele é longo, não é cansativo. Eu adoro, de verdade, o Lobo de Wall Street. Eu gosto muito da forma de toda a ironia, né, que o Scorsese faz, tipo, porque no fim, o cara era um imbecil. Sim. E o cara era um cara horroroso e tal. E mas assim, o que eu acho muito louco isso, essa coisa que tem na internet que as pessoas não entendem ironia, é muito real, porque as pessoas não entenderam a ironia. Tem gente que acha ele legal e tem gente que paga pra ver palestra desse Sim, esse cara é um idiota. Ele é um idiota. É um criminoso e ele até hoje ganha dinheiro com palestra e as pessoas pagam pra ver palestra. Eu fiquei inconformado quando eu descobri isso. Eu falei, gente, vocês não
viram o filme, e aí eles falam, o cara do Lobo de Wall Street. Fala, como assim você fala de um negócio desse? É tipo, sei lá, se o Coringa tivesse existido de verdade, você fala, vou ver uma palestra do Coringa. Sim! Tipo, é a mesma coisa. Ótimo isso que você falou. Sim, assim, eu acho realmente fantástico esse filme, mas eu ia trazer um filme que eu sei que é o grande marco do cinema, acho que ele nem merece estar aqui, porque ele é au concurso, que é Amanhecer Parte 2, né? Aliás, lutei por ele lá na nossa copinha do Cinemação, dos melhores filmes, né? Acho que é um filme injustiçado. Aí eu preferi trazer o Lobo de Wall Street, que é um filme menor, perto de Amanhecer Parte 2, sabe? Eu gosto... que Amanhecer Parte 2 não é nem uma coisa assim que extrapola o cinema, né? Exato, é uma obra de arte completa. Tem a maior luta que não aconteceu na história do cinema, uma coisa mágica. É fantástico, assim. Sobre o Lobo de Wall Street, eu gosto dessa forma cômica, essa veia cômica, porque o filme tem uma grande veia cômica, mas na questão da patifaria, sabe? Como... Adoro patifaria. Como o Dani falou, o Dani fala bem, que ele fala assim, é o filme que ele é muito sarcasmo o tempo todo, te mostrando que aquilo ali tá tudo errado, mas tem uma veia cômica que é muito eficiente, sabe? Eu acho que a parceria entre o Leonardo DiCaprio e o Jonah Hill era completamente improvável e os dois estão maravilhosos, tanto que o Jonah Hill também recebeu indicação, não recebeu a coadjuvante, se eu não me engano, pelo Lobo? Eu não lembro se foi pelo Lobo ou se foi pelo Moneyball, que teve um dos anos que ele foi indicado coadjuvante, eu não lembro qual dos anos. Eu não vou lembrar. Mas eu sei que a parceria dos dois está perfeita, sabe? E a cena que eu sempre gosto de assistir nesse filme é a cena do carro, que ele sai achando que está dirigindo maravilhosamente bem, e aí depois faz meio que um flashback mostrando, não, calma aí, vamos mostrar exatamente como foi, e o cara batendo o carro de todas as formas, saindo todo podre de dentro do carro, sabe? Assim, essa cena pra mim é icônica. Eu acho que era o Oscar tape foi o Oscar tape do Leonardo DiCaprio ali, sabe? Só que infelizmente não reconheceram, né? Triste, muito triste. Eu gosto muito desse filme também, cara. Eu acho ele muito irônico e eu gosto muito também dessa ideia do Scorsese de contar realmente a história de um cara, como o Dani falou, né? De um criminoso e tal. Então eu acho isso muito interessante, assim. E é um filme, acima de tudo, assim, né? Irônico. E eu acho isso, cara, eu acho isso demais, assim. A linguagem do Scorsese pro filme, né? É pesado. Eu sei de gente que não viu, que, tipo, não conseguiu ver o filme. Não vou ver, porque é muito pesado, muito... pesado, não é nem palavrão, é tipo, ele é pesado, né? Ele tem uma temática. Sim, a temática dele é pesada. Assim, só pra confirmar, o Jonah Hill foi indicado, sim, como ator coadjuvante em Lobo de Wall Street. Olha aí, sucesso. Aliás, eu arriscaria dizer que o Lobo de Wall Street eu acho que esse sarcasmo influenciou o Adam McKay. O Adam McKay, qual que é? Tem o... Não é o Spotlight, é A Grande Jogada. A Grande Jogada. Hã? A Grande Jogada? Short, do Adam McKay, que ele também faz mais ou menos isso. The Big Short, isso. The Big Short, que eu lembrei. Enfim, e ele faz isso no Vice também, né? Mas tem o Vice, isso mesmo. É o The Big Short, que é a grande aposta, o Vice, e agora teve esse último, que nem é dele, mas tem muito a cara dele, parece que foi ele que fez, que é o que a Charlize Theron virou a apresentadora da Fox lá. Bombshell, isso. Que é tipo, tem uma coisa meio, sou a grande aposta. Sim. E o Adam McKay levou isso até pra televisão, né? Porque ele é o showrunner do Succession, lá da HBO. E no Succession tem muito dessa ironia escondida, ironia velada. Tem muito ali, sim, apesar de não ser tão escancarado. É bem legal. E aí, Rafa, o que você traz aí pra gente de mais filmes bons dessa década? Olha, então, eu tava dando uma olhada aqui na minha lista, né, porque eu falei, não queria também ficar só ali falando desses filmes de Oscar e tudo mais, então eu queria trazer um filme que, pra mim, foi um filme que foi muito marcante, que realmente, assim, me tocou muito, assim, que foi o Que Horas Ela Volta, que também... Tava na minha lista! Está nas minhas anotações também. High five! Tava na minha lista. Pois é, eu acho um filme tão sensível, né, e, bom, é um filme de 2015, é um drama escrito e dirigido pela Ana Moura Laerte, tem como protagonista a Regina Casé,
e ela vive, né, a personagem Aval, que é uma empregada doméstica, e a gente vê ali essa relação entre patrão, né, de classe média alta ali e tal, com sua empregada doméstica e tal. Eu lembro que o filme, ele chamou muito a atenção justamente por trazer essa reflexão, né, do que é a vida da empregada doméstica, como que a gente acaba normalizando, né, algumas situações dentro de casa e tal, e a visão da Ana Mulaert também é muito bonita desse filme. Então, foi um filme que, para mim, ele foi muito marcante, porque a gente tem uma retomada meio que da Regina Casé, né? Ela faz um papel inacreditável, assim, a atuação dela, a profundidade que ela leva para personagem e tal, e essa brincadeira, né, irônica também que a gente tem da Ana Mulaert de mostrar que às vezes as relações que a gente toma como relações profundas ali e tal, acabam se tornando rasas justamente por conta da diferença de classe social e tudo mais. Então, é um filme que realmente, assim, para mim, eu não sei se estaria, né? Não sei se eu posso dizer que ele é o melhor, é um dos melhores da década e tal. Mas assim, eu acho que no Brasil ele tá entre os melhores da década e para mim, especialmente, assim, eu colocaria ele como um grande filme. E ressalto ainda, né? Porque é um filme dirigido por uma mulher, ele tem a edição também de uma mulher, né? E quem foi a fotógrafa do filme também foi uma mulher. Então, assim, uma equipe toda feminina, um filme que faturou aí 6 milhões de reais e chamou muita atenção na época. Eu acho um filme belíssimo, cara. E ele tem, quando a gente fala desses filmes que conversam com a sua época, de temáticas da sua época, isso é muito legal, porque ele é o retrato de um Brasil que tava mudando e pelo jeito não está mais, mas, tipo, ele é muito isso, ele é muito, tipo, sabe assim, depois de uma era de transformações sociais, é muito bonito, sintomático, você vê, né, tipo, a menina que chega lá, que é filha da, né, que faz a filha da Regina Casé, da protagonista, vai entrar na faculdade, não sei o quê. Isso o Brasil viveu uma era de filhos de empregadas domésticas entrando em faculdade. Tanto que hoje, o que a gente tem entrando em universidade pública, o que hoje a gente tem é uma ridicularização da universidade pública, uma diminuição ainda mais da universidade pública, porque a elite precisa se achar, não consegue mais valorizar que nem antigamente, porque, né, e aí isso incentiva ainda mais o desgaste da universidade, né, da universidade pública, a falta de investimentos. Mas é justamente isso, tipo, quando só entrava rico na universidade pública, era maravilhoso estudar em universidade pública. Houve uma era de transformações, não preciso nem citar nomes políticos, mas houve uma era de transformações no Brasil e as coisas foram mudando. E aí, hoje o que a gente vê é esse retrocesso por conta de uma elite que não gostou nem um pouco do que viu, né? E demorou e se insurgiu criando umas histórias e uns vilões imaginários aí que surgiram da cabeça deles. E é Desculpa, engraçado. Falei, politizei demais. Não, tá ótimo. Aqui é pau no cu do Bolsonaro todo dia. Aqui a gente não fica fingindo pra caramba que a gente gosta. Pau no cu do Bolsonaro toda hora. Toda hora. Aqui a gente falou, quando a gente fez o bolão do Oscar, que o Oscar do The Great Vertigem era só pra enfiar no cu do Bolsonaro todo dia até acabar o governo. Era só pra isso mesmo. Pena que foi um ano que concorreu com o Obama. Aí mas mandou enfiar o Oscar no cu do Bolsonaro também, de qualquer forma. Tem uma coisa dessa que o Dani estava falando que é interessante, que é o seguinte, o filme ele foi lançado em agosto, né, de 2015. Se a gente for olhar lá a história, a gente vê que no começo do ano, em janeiro de 2015, a Dilma, ela assume, né, o segundo mandato dela, ela já assume com aquela pressão, porque tá tendo todas as denúncias lá de corrupção da Petrobras e não sei o quê, tá tendo toda aquela relação turbulenta. Que é uma pataquada, porque a gente descobriu hoje, a gente consegue perceber muito bem que tem coisa muito pior que corrupção. Mas tudo bem, vai. Não, sim, mas não é bem essa questão, mas assim, tá acontecendo isso, né, e aí ela tá já sob pressão, a gente começa a ter
todo aquele movimento, né, da Operação Lava Jato e tal, né, o Aécio, o Eduardo Cunha, todos sendo investigados ali e tal. Tem também o rompimento em novembro, a gente tem um rompimento da barragem lá de Mariana, que acaba matando gente também, e a gente tem o caso, né, há um grande aumento de casos lá de dengue, chikungunya e zika, eles começam a se multiplicar, chegam a atingir aí cerca de 1,5 milhão de pessoas infectadas e a gente teve 700 mortes e tal. Então, assim, percebam que todos esses fatores são fatores que atingem o coração do pobre, sabe? É doença, é barragem que se rompe por coisa de, sabe, mau planejamento, quem morre são as pessoas que estavam ali na cidade e tal. A gente tem todo o problema de corrupção envolvendo, né, os nossos políticos e tal. E aí você tem no cerne disso um filme que tem como né, o holofote principal a empregada doméstica que está ali trabalhando em uma casa durante muito tempo, que foi babá, que tá ali e tal, né? E ela é completamente subserviente daquilo e ela acaba sendo deixada também de lado, assim, né? Supostamente é da família, né? Exato. Só que da família, da porta da cozinha pra cá, e eu acho que a Ana Mulaert, ela é muito assertiva nessas questões, né? Com a questão da Jéssica entrando na piscina e eles mandando esvaziarem a piscina por causa que entrou em contato com a filha. E, assim, a jarra de suco, lembra também? Que ela dá de presente. Que ela não gosta, mas finge que gosta. E também, assim, a Karine Telles, ela é uma puta atriz. Caraca, como a Karine Telles é foda. E é muito engraçado, porque a Bárbara, né, ela sempre tenta, Val, minha amiga, sei que, como se fosse da família, e ela fala assim, quando a Val fala assim, minha filha Jéssica tá vindo aí, ela fala, pode comprar um colchãozinho pra ela, eu pago, não tem problema. E aí, quando o marido oferece pra Jéssica ficar no quarto, ela acha que é um absurdo, sabe, que não pode, tá ultrapassando o limite, e a Val tá tão dentro dela aquilo que ela também acha aquilo um absurdo, tanto que ela fica tentando cercar a Jéssica de todas as formas que ela pode, só que a Jéssica é aquilo que veio para romper, né? Essa estrutura que já está pré-estabelecida. E uma coisa que eu acho muito engraçado também é que a Val tem uma relação com o Fabinho, né, que é o filho da casa, como se fosse de mãe e filha, até porque todo o carinho que ela não pôde dar pra Jéssica, ela dá pra ele, e ele, o carinho que ele não teve na mãe, ele dá pra Val. E o único momento em que as coisas entre o Fabinho e a Bárbara são alinhadas é no momento que a Val fala assim, Jéssica passou no vestibular, fez não sei quantos pontos. E aí ela fala assim, mas ainda tem a segunda fase, né? A segunda fase é sempre muito mais difícil, né? E aí, esse é o único momento aonde a Bárbara e o Fabinho criam uma conexão, porque eles não aceitam o sucesso da filha da empregada. Exato. Sim. Exatamente. É lindo, o filme é lindo, assim. Eu acho que ele vale a pena ser assistido hoje em dia. Ele meio que se torna até atemporal, assim, porque as nossas relações com as empregadas domésticas, elas continuam corrompidas, elas continuam com esse problema, sabe? A gente ainda tem uma visão distorcida dessas mulheres que precisam sair das suas casas, deixar seus filhos para ir cuidar das casas de outras pessoas. Então, a gente ainda tem essa visão deturpada, e é importante frisar também que se a gente for olhar para fora, na Europa e tal, cara, essa visão de empregada doméstica, ela já não tem dessa forma, entendeu? Então, é cultural mesmo. É uma coisa herdada da escravatura, né? Da escravatura, É muito louco isso, porque eu tava lendo umas notícias, como tá tendo uma grande quantidade de brasileiros que foram para Portugal, brasileiros ricos que foram para Portugal, começou a ter em Portugal recentemente criação de prédios com elevador de serviço, que é uma coisa que nunca teve em Portugal, porque o elevador é elevador, no final de contas. E assim, como eram brasileiros, todos se disponibilizando a comprar esses apartamentos, e eles começaram a exigir, e aí mercado, né, enfim, as pessoas vão fazer para o que precisar para vender. E é muito bizarro isso, eu sabe assim, e aí que me caiu minha ficha, falei, realmente, gente, elevador de serviço é uma coisa que não faz o menor sentido. Não faz mesmo. Enfim. Não, tanto que teve
tipo, teve prédio comercial recentemente, que um caso que eu vi na internet, que queriam que os asiáticos, todo mundo que fosse chinês, por causa do coronavírus, fosse pro elevador de serviço. Porque se tiver coronavírus, vai pro elevador de serviço. Eu falei, tá. Olha. É tipo assim, quem é do serviço, foda-se, pode ficar doente. É um pode absurdo. ficar... Gente, é de um negócio, é umas coisas horríveis. Mas só pra... não sei se, enfim, é que tem um filme que eu queria só citar. Pode trazer. A gente não pode trazer. Não é nem, enfim, pode ser pra trazer, mas pode citar, pode trazer, fica à vontade. Você falou da Carine Telles. E bateu um filme que eu não tinha lembrado quando eu tava fazendo minha lista, que é um filme maravilhoso, e que, enfim, né, da década, e que a Carine Telles faz uma personagem muito parecida com a Val, da coisa, que é o Benzinho. Sim, Benzinho, esse filme verdade. É lindo, ele é muito legal, ele é divertido, tem um drama super interessante também, a personagem da Carine Telles é muito interessante, porque ela foi adotada, teve uma criação. Ela, na verdade, não foi. Ela foi meio que adotada também como essas, tipo, quase criada mesmo, sabe? Assim, tipo, uma menina que trabalhava na casa, mas era meio que adotada, uma coisa meio bizarra. Mas o filme não explora isso, explora o drama dela como mãe e tudo mais. É um filme lindo, assim, lindo. E nossa, é muito legal. Tipo, a história dele, a forma como as coisas acontecem, a sensibilidade, assim, da direção, assim, é um filme muito bonito de se ver, assim. Sim, a relação dela com a Adriana Esteves também é maravilhosa. Também. Nossa, aquela cena que ela forma, que ela pega o diploma, meu Deus do céu, arrasado que eu fiquei. Tão arrasado quanto o Val na piscina, gente, ligando pra Jéssica, falando que tava na piscina, tá que pariu! É foda, é bem isso mesmo. Essa cena é incrível, né? É incrível. Sim! Gente, assim, a Regina Casé, já ouvi rumores, né? Já ouvi rumores que ela, como ser humano, ela não é dos melhores. Mas atuando, a bicha é boa. Ela é boa, ela entrega, sabe? Ela entrega. Sabe? Eu queria dar um abraço na Val, assim como eu quero dar um abraço na Lourdes agora, todo dia, que é a Val na novela. E é muito louco, porque ela tem essa facilidade de fazer esse tipo de persona, né? Né? Uma mulher, o sotaque nordestino, ela não é nordestina, né? Ela é carioca. Ela é carioca, né? Tô viajando aqui. Não. Sim, ela é carioca. Tanto que no filme novo dela, agora, no Três Verões, ela tá com sotaque carioca carregadíssimo. E parece que vai ser outro filme bem bom da Regina Casé. Eu vi na mostra de São Paulo. É hilário. É de rachar o bico. Tem todas as questões, porque tipo, ela nesse caso é uma outra questão, porque tipo, ela é caseira, né, de uma casa de gente muito, muito rica que vai lá só no verão, né, tipo, e um dos caras é político, e aí tem toda a questão da Lava Jato, das investigações, eles vão sofrendo as ações disso, mas ela se dá risada o tempo inteiro, porque é uma patada, assim, que ela dá nas coisas, sabe, é muito engraçado, não tem nem como contar, só vendo, assim, e que combinam tudo esses filmes, né, mas o Benzinho eu achei, sei lá, muito bonito, é um filme muito bonito, impressionante como ele é bonito. No Benzinho só tenho vontade de dar uma surra no Otávio Miller, porque eu não consigo. Aquele homem é muito suportável, aquele marido da Carine Telles. Não consigo, aquele homem é péssimo marido, saco. Não, tá certo, tá, entendi. Mas aí, Dani, qual filme você traz aí pra gente? Nossa, não tinha pensado. Eu vou trazer. Deixa eu ver. Super Xuxa contra Baixo Astral. Devia ser, porque seria mais fácil. Nossa, eu não tinha pensado. Eu vou trazer um que foi uma das melhores experiências que eu tive no cinema na minha vida, porque eu vi, que é um filme que eu sou muito fã e que talvez não esteja na lista de todo mundo, e que eu vi na CCXP, não lembro nem qual foi. Frozen. X, que foi Creed. Adoro! Creed é sensacional. Creed é um filmaço de ação. Eu vi, eles mudaram depois, né? Mas acho que foi o último ano que eram 3 telões na salona lá da CCXP. 3 telões gigantes. Eu entrei junto com o Cauê, inclusive, correndo, assim. Isso eu vi ele em 2015, final de 2015. Mas acho que foi estrear no Brasil só em 2016, né? Foi em janeiro.
E aí, assim, enfim, eu entrei, eram 3 telões e todas as cenas de luta, porque, enfim, CCXP a galera parece que tomou uma bala, né, ficou tudo muito louco, a galera vibrava junto e batia, assim, na arquibancada com o pé e tremia tudo, assim, foi um negócio, e o som era muito alto, ele tinha um som bizarro lá, enfim, aqueles 3 telões e tal, e tudo muito intenso, assim, foi uma experiência sensacional, e pra ajudar com o filme que merece tudo, assim, porque Ryan Coogler é foda demais, e o filme eu acho muito foda, assim, é um filmaço, assim, que você nunca ia imaginar, né, porque, tipo, a continuação da continuação do remake do Rock, você fala, vai ser um filme aleatório. O 2 é um pouco aleatório, o 2 não é tão bom, é bacana, mas não é tão bom. Mas esse Creed, nossa, é espetacular. Você vê aquele símbolo que o Rock foi vivo ainda em 2015, sabe? Em 2019, em 2018, e você vê que ele virou um símbolo mesmo, e não acabou a história dele. A história dele como lutador acabou, mas ele não precisava acabar com matando o cara no ringue, ou um acidente, ou qualquer coisa assim, ou de câncer, como tem esse plot. Então, assim, a história dele acabou por um lado e começou por outra. Então, hoje ele é o Rock idoso, que tá aí curtindo o restaurante dele, e tá passou, e no 2 continuou passando os ensinamentos pro pupilo dele e tal. Então, assim, é um filme que eu acho que o Creed, ele também te traz toda aquela sensação sabe, de, cara, que bom, eles conseguiram trazer de volta uma preciosidade das décadas passadas para essa década atual, e conseguiu fazer uma coisa boa. Foi uma vitória também, eu acho, assim, pro espectador que gosta do Rock, gosta de toda a saga do Rock, né? Sim, e tem uma cena linda, assim, que inclusive foi por ela, provavelmente, que o Stallone foi indicado, né, ao Oscar de coadjuvante, que mostra que, porque o Stallone, ele é conhecido por ser um ator ruim, né, ou sei lá, porque ele fez muito filme de ação. Que ele limitado, né? Limitado. Mas esse filme mostra como que ele, com uma boa direção, consegue fazer coisas muito boas. E aquela cena dele sofrendo porque ele descobre que tem câncer, e daí ele fala que não vai tratar e tal, pro Michael B. Jordan, eu acho, assim, é de um peso que ele dá, né, assim, pra história, assim, e o filme todo, porque o filme todo foi feito porque o Ryan Coogler queria fazer esse filme, né, e ele meio que convenceu a galera a meio que fazer esse reboot, né, ou seja, um cara autoral conseguiu reavivar uma franquia, né, uma grande franquia, inclusive. E é isso, tipo, quando essas franquias ressurgem com uma história realmente que vale a pena, com um sentimento de alguém que viveu aquilo, porque o Ryan Coogler via os filmes do Rock com o pai dele e tal, então ele trouxe esses elementos pro filme, ela tem, tipo, isso mostra que dá pra refazer essas franquias sem ser uma coisa colada, uma coisa zoada, que nem tantas são. Porque simplesmente é só você ter alguém vinculado a ela, ter alguma paixão, ter uma história que realmente vale a pena e tal, né? Então, cara, eu adoro o Creed. Eu acho o Creed sensacional, mas eu colocaria ele nos melhores filmes da década de boxe. Tipo... Meu Deus! Adoro subcategoria! Meu Deus! Uma subcategoria. Porque, por exemplo, pra mim, Creed não é melhor do que o Regresso, por exemplo. Pra mim, eu gosto mais de o Regresso. Não, eu gosto mais de Creed. Não, mas eu entendo que pra muita gente ele não estaria entre os 10, ele estaria tipo na lista dos 50, que nem o Regresso, entendeu? Mas tá tudo bem. Amo. Antes de eu passar pro Léo trazer o próximo dele, eu vou trazer aqui, fazer um combinho, né? E vou trazer Toy Story 3 e Divertidamente, que são 2 animações incríveis da década, né? Uma que até então era o encerramento de uma franquia, toda uma construção emocional, um final que quem não chorou não tem coração, né? Aquele final do Andy passando os brinquedos, puta que pariu, meu Deus do céu, que emoção. E Divertidamente, que fala sobre coisas tão pesadas e profundas de uma forma tão sensível, sabe? Eu acho que a Pixar acertou muito ao criar essas emoções e mostrar como elas estão ali dentro da nossa cabeça e como o conjunto dessas emoções criam as coisas ao nosso redor. E, cara,
sabe, a Riley, conforme as ilhas vão desmontando, né, do hockey, da amizade, da família, e você vai vendo que ela vai caindo naquela depressão até ficar o completo vazio. Caraca, Pixar, eu tenho que aplaudir quando ela faz essas coisas assim, sabe? Eu acho que tanto Toy Story 3, né, que também fala sobre a questão do abandono, né, lá com aquele personagem do urso, que agora esqueci o nome dele, né, fala da questão do abandono, que é até uma coisa que eles trazem pro Toy Story 4, né, com aquela boneca lá que era pra ser a vilã, mas não é tão vilã assim, né, que é uma coisa muito, muito constante. Então, eu fico muito feliz de ter podido assistir esses dois filmes, de ter visto essas histórias, sabe? E ver que além daquilo que tem ali pra criança, que a criança vai ver, vai achar colorido, vai achar bonito, tem uma camadas a mais, sabe? Pra quem? Para as pessoas. E Toy Story 3 e Divertidamente mexem muito comigo, de verdade. O Divertidamente me emociona mais que o Toy Story 3. Pra mim eu também. acho mais, tipo, não que eu não goste de Toy Story 3, mas eu acho muito mais impactante e tal, sabe assim, mas, sei lá, pra mim ele é muito mais sabe, pra mim, por exemplo, uma coisa que eu tava pensando era isso, porque assim, o primeiro Toy Story, ele saiu em 95, em 95 eu tinha 10 anos, cara. Então, quando eu assisti Toy Story, pra mim foi muito explosão de cabeça, assim. Caraca, os brinquedos vivos e tal. Tipo, era uma coisa muito fora da caixinha e tal. Foi incrível, assim. Aí depois saiu Toy Story 2 e tal, né? Muito tempo depois. E o 3, ele vai sair em 2010. 2010... eu tenho já 25 anos, eu já não tenho não brinco mais como eu brincava, né? Então, eu não tenho mais esse afeto com os brinquedos e tal. Então, quando eu vejo Toy Story 3, e eu vejo todo o desenvolvimento que tem, os abandonos, como o Edu falou, e aí, né, o final que o Andy passa o brinquedo pros outros e tal, quando eu assisti, eu falei, é isso mesmo que tem que acontecer, a gente ter esse afeto, esse carinho por aqueles brinquedos, né, que tanto estavam ali com a gente no nosso imaginário ali, né, em tantas aventuras e tal, a gente passar ele de repente para outras pessoas e tal. E aí eu falei, pô, é isso aí. Agora, quando eu vou assistir Divertidamente em 2015, cara, aí eu já tenho 30 anos, e eu tô assistindo Divertidamente e ele vai conversar diretamente com todas as mudanças que eu tive na minha vida, sabe? Mudança de cidade, perdas, apegos e tal. E aí ele me explica essas mudanças, essas reconstruções que a gente tem que fazer ao longo da vida de uma maneira tão simples e bonita assim e tal, que daí, nossa, mas me emocionou esse filme de uma tal maneira que meio que ele reconstruiu aquilo que eu tinha sentido lá com Toy Story em 2015, sabe? Então, Divertidamente tem esse fator pessoal, assim, e pra mim eu colocaria ele também nos meus melhores da década, e sem dúvida. Maravilhoso. E aí, menino Léo, o que você traz pra gente agora? Cara, eu vou partir pro blockbuster, porque, assim, o Dani, ele falou uma das melhores experiências que eu tive na vida num cinema foi o Creed, né? Porque é como se você tivesse a experiência de você estar numa torcida de um esporte que é amado por todo mundo e o teu time tá vencendo. Eu tive essa experiência, cara, com Vingadores Guerra Infinita. Assim, eu acho que assim, eu acho que o MCU, ele de qualquer forma estaria representado para mim inúmeras vezes nessa lista, só que a gente tem que ser um pouco consciente, né? Então eu quis trazer o Vingadores de Guerra Infinita porque, primeiro, eu acho que mais do que o Ultimato, eu acho que ele é o início do fechamento da saga mais promissora do que o fechamento da saga em si, que foi o Ultimato. Porque você tá tanto tempo, você tá há uma década esperando aquilo ali acontecer, o grande vilão aparecer e os teus heróis favoritos chegarem e dar um jeito e eles não conseguem. Cara, eu lembro que eu assisti esse filme, eu tava com o Eduardo, tava com outra amiga nossa, e assim, a sala de cinema era, além de estar lotada, todas as cadeiras, era uma plateia que era igual uma torcida. Eu lembrava do Brasil na final de 1994, que o Brasil não ganhava uma Copa há muito tempo, e eu lembro bem dessa Copa, eu tinha 10 anos, e assim,
eu tive essa sensação. Cada personagem que aparecia... Cara, quando o Capitão América aparece, assim, o trem passa e a gente começa a ver o vulto e ele surge, as pessoas, elas vibravam, elas levantavam da cadeira, jogavam pipoca pro alto, sabe? Assim, parecia um gol do Brasil em 1994, assim. Eu acho que é um bom paralelo para poder citar. Ainda que nem todos gostem de futebol, mas eu acho que nesse ano foi uma coisa que uniu muito o povo, essa Copa de 94. E acontecia isso no cinema, cada personagem que aparecia, a cada luta, a cada coisa ruim que acontecia, a cada coisa boa, e aquele final com o Thanos estalando o dedo e as pessoas sumindo, sabe, e assim, todo mundo chorando. Eu acho que eu chorei mais até do que o estalo do dedo do Tony Stark no último filme, sabe, porque eu me apeguei muito ao Tony Stark, ao Homem de Ferro, mas o Guerra Infinita era uma coisa que, se não tivesse outro filme, eu acho que ia acabar com a esperança de muita gente, sabe, assim, de tão grande que foi o filme, do início ao fim. Tudo que acontece nele é tudo plausível, é tudo muito bem explicado, é tudo muito bem argumentado, e, cara, eu acho que Vingadores Guerra Infinita tinha que estar aqui nessa lista. Eu acho que a Marvel, no total, assim, teve filmes muito ruins. O Homem de Ferro 3 é um filme que é bem ruim. O Homem de Ferro 2 também não é um filme bom. Eu não gosto do Hulk, não é da década, mas falando do MCU, assim. Mas foi uma representação dos heróis muito bem feita, que seria muito difícil ficar fora, pelo menos um filme do MCU ficar fora de um dos melhores da década, entende? Uhum, sim, total. E aí, Rafa, próximo? Edu, vou partir para não sei se vocês assistiram e tal, mas é um filme de 2011. Eu adoro, né? Sou apaixonado por documentários, e tem um filme para mim que é muito, muito impactante, que é Lixo Extraordinário. Eu vi, mas não assisti. É um filme que né, tem como... tem a direção também ali, né, do Lucy Walker, do João Jardim, da Karen Harley, e conta a história do Vic Muniz, que é um artista plástico e tal, e ele acaba indo no Jardim Gramacho, que é localizado na cidade aí de Duque de Caxias, no Rio, que tem o maior aterro sanitário do mundo. E o Vic Muniz, ele vai lá para conversar com várias pessoas que vivem do lixo, né? Pessoas que tem que sobreviver através do lixo, e ele vai colhendo ali algumas coisas do lixo e tal, e ele começa a fazer grandes obras artísticas daquilo. Ele faz umas obras assim lindas, e é um filme que depois ele acabou sendo pré-selecionado para a categoria de documentário no Oscar, né, em 2011. Foi indicado. Chegou a ser indicado? Foi. Lembrava. E é um filme que tem toda uma questão também crítica de falar sobre a nossa relação também com o lixo, sabe? E ela vai falar também sobre a visão dessas pessoas, né, que ali estão. É um filme bem impactante, assim, que vai mexer justamente na nossa história. Talvez seja um dos documentários aí dessa década que tenha sido mais fortes, assim, tanto em termos da nossa, né, visão como brasileiro, como também dessa linguagem em relação a nosso consumo, sabe? A nossa relação com o consumo e tal. Então acho que é um filme que, para quem não viu, vale a pena. Ele foi premiado no Festival de Berlim, né, em 2010, e vale muito a pena, assim. É lindíssimo o filme, foi feito com $1,5 milhão de dólares, tem uma fotografia belíssima também, e as obras depois, o Vic Muniz acabou leiloando e tal, para ajudar algumas das pessoas também que vivem do lixo ali, sabe? Então, muito legal. É uma história bem bacana. Já coloquei aqui na minha lista para assistir. Bom. Antes de eu passar pro Dani, eu vou roubar, né? Vou pular aqui a vez, que eu vou trazer 2 filmes que provavelmente não vão estar na lista de ninguém, né? Eu não sei se nem na minha tá, porque tá no meu coração, mas, né? É o que importa. Exatamente. Que um é Missão Impossível Efeito Fallout, que eu assisti 4 vezes no cinema, né? Acho que a franquia foi crescendo e o Efeito Fallout é o creme de la creme dessa franquia, assim, é maravilhoso. Cara, tá nas minhas anotações.
E o outro é o Rei do Show, né, amores? Que eu vi 9 vezes no cinema, então não posso dizer que não é um dos melhores filmes da década pra mim, né? Então eu precisava registrar esses dois momentos. Eu acho que o Rei do Show foi o filme que eu mais assisti no cinema, porque eu lembro que o Titanic eu tinha assistido 3 vezes. E, pô, um filme de 3 horas, você assiste 3 vezes no cinema em 1997, 98, não é pra qualquer um, né? Com um cinema de Madureira que tinha uma pilastra no meio do cinema, lembro até hoje. Mas o Rei do Show, acho que foi o filme que eu assisti mais vezes no cinema, eu não sei se foram 4 ou se foram 5 vezes. E das vezes que eu assisti, eu acho que o Eduardo estava em todas. Sim, eu estava em todas. Eu amo esse filme, gente. Desculpa aí todo mundo. Eu sei que você gosta da música This Is Me, mas eu adoro a versão do... Não vou nem lembrar o nome da música, que é os caras negociando lá o valor que o Zac Efron vai entrar. Eu acho sensacional. Other Side. É sensacional essa música. E eles, enfim, a construção dela e tal, e da forma como eles vão dialogando na música, eu acho sensacional. Eu já ouvi várias vezes, tipo, em casa, tipo, tentando cantar junto, que é muito massa. Rei do Show, aclamado, melhor filme da década, entregue agora a coroa. Obrigado, Brasil. Dani, qual é o seu próximo filme? Então, os seus próximos filmes? Vou aproveitar que a gente tá falando de filmes que não estariam na lista dos outros, né? Tem um filme que eu adoro, um filme brasileiro, inclusive, que eu lembrei e falei, cara, esse filme eu achei ele maravilhoso. Mas é bem pessoal, porque, enfim, tem questões até parecidas com a minha história, né? Que é um filme chamado Entre Nós. Vocês já viram? Do Paulo Morelli, do Pedro Morelli, tem Caio Blá. Não assisti. Já vi. Quem mais que tem no elenco? Tem Júlio Andrade, Maria Ribeiro. Eu acho sensacional esse filme, adoro esse filme. Eu achei um filme super tocante e tudo mais. Basicamente, assim, a história é de um grupo de amigos que termina a faculdade, no caso a faculdade de letras, então rolou identificação aí, né? Eles terminam a faculdade e eles vão para uma chácara, tipo, se comemorar. Eles vão pra chácara assistir Harry Potter. Aí mais não, E aí eles vão pra uma chácara e tal, e eles fazem, tipo, aqueles baús com cartas, né? Tipo, sabe, com mensagens e tal. Aquelas cápsulas do tempo, né? Cápsula do tempo e tal, e combinam de 10 anos depois, de voltar 10 anos depois. E aí, volta 10 anos depois, tá todo mundo em uma vida completamente diferente e tal. Aí tem uma galera que namorava antes, que não namora mais e tal. Tem umas coisas assim, né, umas tretas em termos de casais, e tem umas coisas relacionadas, que não dá pra contar detalhes, porque isso não é spoiler, mas, tipo, relacionadas a um cara que tava escrevendo um livro, e esse, enfim, né, esse cara, no começo, ele morre e tudo mais, então tem umas coisas que ficam meio abertas. Esse cara é o Lee Taylor, inclusive, que depois, na época, ele nem era tão, quando eu vi o filme, ele nem era tão conhecido, hoje em dia ele já fez várias séries, novelas e tal, né. E, enfim, e é um filme super bonito, assim, sabe? Super, tem uma mensagem, uma frase, uma carta, uma das cartas, né, que eles leem, que é super tocante ao momento em que eles leem. A direção também é super, super cuidadosa, sabe? Em revelando as coisas aos poucos e tal. Enfim, sei lá, eu acho um filme super bonito, assim, super, super legal de se ver, assim, e eu lembro que não lembro quem que falou, que criticou porque tinha o Paulo Vilhena, sabe? E aí eu fiquei... E o Paulo Vilhena é um ótimo ator, ele tem ótimos filmes, é porque, sei lá, acho que teve uma época que ele fez, sei lá, Sandy Júnior, grande coisa. O pessoal acha que eles não têm direito de crescer como ator, né? Só porque fez uma coisa esquisita uns anos atrás, acha que o cara vai ser ruim pra sempre, né? Ou então não gosta da pessoa como celebridade, né? E, tipo... Sei lá, se até a Regina Casé tem direito de não ser uma pessoa tão legal como pessoa, né? Sei lá se o Paulo Vilhena eu não conheço também. Não vejo coisas de vida pessoal deles. Mas enfim, mas é um filmaço, assim, é um filmão mesmo, assim, é um filme super bonito e super legal. E pra quem não viu, vale a pena ver. Não sei se ele tá, onde que ele tá pra ver, mas ele deve estar em algum lugar. Provavelmente deve estar em algum serviço de streaming, com certeza, com certeza. Pelo menos uma Globoplay, né, Telecine Play. O que não falta é streaming pra tu achar filme agora, bicho. Exatamente. Não, você sabe que o Daniel tem o DVD desse filme, ele me emprestou, aí eu fiquei com o DVD um tempão, não assisti o filme, e aí daí um dia eu entro na Netflix e tá lá, o filme tá lá. Eu falei, vou devolver pro Daniel, né? Tô com o filme dele um tempão aqui, devolvi, coloquei nos meus favoritos na Netflix, não assisti e saiu da Netflix. Mas ele é um dos 10 melhores filmes da década.
Pois Amo. pois na categoria de filmes na categoria de filmes do Paulo Vilhena, né? Mas dá pra em letras, né? Tipo, dá pra alugar ele no YouTube, inclusive, viu? Sucesso então, sucesso. E aí, Léo, o que você traz aí pra gente agora? Cara, eu vou trazer um filme que, assim, eu lembro que eu saí extasiado da cabine de imprensa desse filme. É Vingadores Ultimato, o cara vai emendar um no outro. Não, não, mas eu gosto muito de Ultimato, apesar de gostar mais de Guerra Infinita, mas não é esse não. Eu saí e eu acho que ninguém da cabine, dos jornalistas, dos convidados, esperava que esse filme pegaria tanto assim, que é La La Land. Esse filme é maravilhoso, já quero dizer que ele é o primeiro da minha lista. Obrigado, boa noite, até o próximo edição. Cara, tudo nesse filme se encaixa, sabe? Eu acho que é o musical de raiz que todas as músicas são necessárias, a história dos dois são necessárias. Não tem um final feliz em conjunto, mas tem um final feliz para cada um em separado, sabe? As músicas ficam na sua cabeça por muito tempo. Eu escuto até hoje sempre quando eu vou fazer a barba, eu boto minhas playlists para tocar de série de cinema e sempre toca City of Stars, sempre toca Another Sun, como é que é? Esqueci o nome da música. Day of Sun. E cara, é muito Caraca, bom. você demora muito pra fazer a barba, cara. Demoro. E olha que quase não tem. E assim, o filme, faz cara. De pinça, né, a barba. As cores, sabe, vibrantes, o cenário hollywoodiano, a boa direção do Damien Chazelle, assim, é o filme que é perfeito e infelizmente não foi coroado com o Oscar de melhor filme, né? Foi o melhor filme por uns instantes. Foi o famoso hoje sim, hoje não. Eu sempre costumo dizer, né? Sempre falo de La La Land, é engraçado. Aí a pessoa fala assim, mas o filme sobre os brancos em Hollywood, pra mim o filme fala muito mais do que sobre isso, sabe? Porque fala sobre acreditar nos seus sonhos, acreditar no seu potencial, correr atrás disso e que principalmente, às vezes a forma com que você sonhou ou planejou talvez não vá dar certo no final, mas tudo bem, porque você pode tentar de novo, sabe? E isso fala muito porque eu sou uma pessoa sonhadora, às vezes até demais. Então, tipo, toda a trajetória da Mia e do Sebastian, ela fala muito comigo, sabe? E eu acho também, principalmente, a forma com que o Damien Chazelle, ele conduz essa história, né, de amor, ele vai contando, calando, a direção dele é incrível, a fotografia, aquele número do Someone in the Crowd, né, que tem até o making off no Facebook, você vê a forma com que ele filma, a forma que ele brinca com as cores, a câmera entra na piscina, sai da piscina, eu acho que isso é maravilhoso, e principalmente porque ele tem filmes que falam diretamente com você, e o La La Land é um desses filmes que ele fala diretamente comigo, assim, eu lembro que quando eu vi a cinemação de La La Land fiquei um pouco aborrecido, talvez, mas é um filme que fala muito comigo, sabe, muito, de verdade, e acho que já que tá falando de Damien Chazelle, vale citar outro filme dele, o Whiplash também, que é um dos melhores filmes da década, sucesso, show, esse menino tem talento. O Whiplash, né? Tá na minha lista. O Whiplash é ótimo. E assim, gente, sem palavras pra La La Land, desculpa ter roubado o protagonismo de Leandro. Não, que isso, falou até melhor. Eu tenho alguns problemas com esse filme, pra mim não entraria na lista dos melhores. Tenho problemas com ele, principalmente nessas construções, assim. Eu sou uma das pessoas que fala também dessa questão da raça, né, da cor e tal. Acho um bom filme, ele é bem montado e tal, mas eu não me empolgo tanto com ele assim, não, cara. Eu tenho alguns problemas com ele, sim. Não, eu gosto dele, tipo, acho bacana, mas eu lembro quando ele tava pra sair, eu estava com o hype lá em cima. Eu mesmo. Eu tinha pirado no Whiplash. E aí, tipo, vinha, não sei o que, musical do cara do Whiplash com o Ryan Gosling, né? Tipo, nossa, tinha acabado de fazer Drive, nossa. Você falou do Ryan Gosling, Dani. O La La Land foi o filme que foi capaz de tirar o ranço que Leandro tem com o Ryan Gosling por alguns momentos. Depois voltou, mas na hora saiu. Voltou no Blade Runner 2049. Mas em La La
La Land, eu acho que é o único filme que eu não tenho ranço nenhum desse homem. Não, mas eu acho um bom filme, sim. Não, eu acho assim, eu não sou, tipo, hoje eu não sou fanático pelo La La Land, mas eu também fico com ranço de gente que vem com ranço de La La Land, sabe? Essas pessoas que ficam, tipo, ai, La La Land foi overrated, sabe? Essas papinhas assim. Também me irrita. Porque, tipo, é um filme legal. Superestimado. Superestimado, né? Mas eu acho ele meio superestimado. Rafael. Sinto muito. Não, o problema não é ter uma opinião sobre ele. O problema é que tem gente que fica, tipo, reclamando, sabe? Tipo, La La Land, tipo, sabe? Não precisa, bom, é só um filme legal. Isso acontece com todo filme que ganha muito destaque, né? Que todo mundo paga um pau e depois vem a galera pra detonar o filme porque não aceita que ele tá com muito destaque, sabe? Sim. Mas eu confesso que eu adorei Moonlight ter ganhado, desculpa aí. Mas eu adorei. Você já falou isso no programa do Oscar, Daniel. Não. Mas Moonlight é muito foda. Aliás, devia estar no Mas eu gosto de Moonlight também. Eu também gosto. La La Land é melhor, boa Mas noite. eu acho que La La Land é melhor também, mas eu adoro Moonlight. E a Carissa que gravou com a gente lá no Oscar também acha La La Land melhor que Eu só Moonlight. acho que Moonlight... Eu gosto de Moonlight ter levado o Oscar, mas eu acho que poderia ser no ano anterior ou no ano depois pra tirar de La La Land, entendeu? Eu queria os dois. Ou um empate. Absurdo, Brasil, absurdo. Eu vou fazer uma dobradinha David Fincher aqui agora, né, com A Rede Social e Garota Exemplar, né, que são dois filmes dirigidos pelo David Fincher e que, assim, eu acho, de verdade, que A Rede Social merecia ter ganho o Oscar em 2011 ao invés de Discurso do Rei, que A Rede Social pisa muito no... Aliás, Academia, Tom Hooper fez Cats depois. Cats. Ele fez Cats. Anota. Então, assim, eu gosto muito da Rede Social. Muito, muito. Principalmente o texto do Aaron Sorkin, né? Aquela coisa verborrágica. O personagem do Jesse Eisenberg lá, o Zuquinho, né? Ele é odioso, né? Mas você meio que, às vezes, você compactua com aquilo que tá acontecendo. Então, eu acho isso bem legal. Eu gosto muito da forma com que o Fincher conduz esse roteiro do Aaron Sorkin. Acho que casou muito, muito, muito bem. E o Garota Exemplar é um show de twists e piruetadas e balões, assim, sabe? O filme que revelou a Rosamund Pike pro grande público, esse é o né? com o Batman Affleck, né? Exatamente, Ben Affleck transtornadíssimo, né? E as pessoas ficaram loucas porque apareceu meio segundo de rola do Ben Affleck no filme. E aí as pessoas, meu Deus, a rola do Ben Affleck, o que tá acontecendo? Mas eu acho que o filme é muito bom, tanto o Garota Exemplar quanto o Social Network, né? Acho que são filmes bem legais e sinto um pouco de falta, assim, de verdade. Não, bom ter lembrado. Eu precisava rever A Rede Social, faz muito tempo que eu vi. Deixa eu ver quando saiu. Eu vi deve ter uns 2 meses, assim, tava passando na TV do começo. Eu acabei assistindo e ele continua muito bom. Eu não assisti muito ainda. Bom. Você sabe que isso, Chaves? Coloca na lista. Essa é a beleza desses debates, né? Porque a gente vai vendo que essa coisa do melhor, ela é muito relativa, porque vai muito de como você se conecta com o filme, né? Então, por exemplo, Garota Exemplar, pra mim, eu lembro que eu achei o filme incrível quando eu assisti. Ele tem um plot twist no final também, sensacional, assim, explode cabeça. Mas, por exemplo, para mim ficou muito mais marcado o Redes Sociais porque ele tem a questão de ser uma história, entre aspas, né, verídica, assim. Porque eu lembro que eu tenho essa mania, assim, toda vez que eu vou ver um filme que é baseado em fatos reais, alguma coisa nesse sentido, depois que eu gosto do filme, eu corro pra ver quem que é o cara. Daí eu começo a ver documentário sobre ele, eu vejo entrevista dele, não sei o que, tipo, eu consumo isso, sabe? E nesse filme, eu lembro que eu vi, e aí depois eu falei, caraca, quem será que é esse garoto aí e tal? Daí fui atrás, fui ver a entrevista dele, se ele falava como era o jeito do ator e tal. E ele tem um jeito parecido, né? Não é igual, mas é parecido, assim. Ele fala rápido, ele atropela às vezes as palavras e tal. Então, eu lembro que me chamou mais a atenção por conta disso. Agora, de novo, né?
pra mim, nenhum desses dois filmes entrariam numa lista desse jeito, assim, tipo, de melhores talvez de 10 melhores da década do David Fincher. Os 10 melhores de filmes sobre Facebook, né? Exato! Uma categoria a subcategoria da categoria, né? A subcategoria de filmes sobre redes sociais. Sobre sei lá, empresários da tecnologia. Isso! Entra junto com aquele Jobs do... Verdade. Os dois do Jobs, que tem 2 filmes do Steve Jobs. Sim! Maravilhoso. Agora, Edu, dá tempo ainda de falar mais? Sim, temos mais uma rodada aí. Tá, então eu vou trazer um que também, como eu tava falando, né, essa coisa de como você tem essa conectividade com o filme. Tem um filme que pra mim marcou também nessa década muito, porque foi nessa década que eu ganhei a minha sobrinha, né, e para mim foi uma mudança, assim, de ponto de vista, sabe, em relação a crianças, a educação e tal. E aí, quando eu assisti Capitão Fantástico, para mim foi uma coisa... Filme. Foi uma coisa, assim, que, sabe, explodiu minha cabeça, assim, porque é um filme que ele não fala... o que eu acho mais legal dele é que ele flerta com essa coisa romantizada da educação, longe da tecnologia, longe da sociedade e tal. Então ele se debruça um pouco nisso, ele começa a romantizar com isso, mas em um determinado momento ele quebra com o discurso dele para dizer assim, olha, nem tudo funciona dessa maneira. Tipo, cada um faz aquilo que é melhor para os seus filhos, achando que está fazendo o melhor. Mas muitas vezes, você como pai, você como educador e tal, você tem que abrir mão das suas convicções para deixar com que as crianças, elas vão, né? Elas corram o seu próprio caminho e tal. E para mim, esse filme, ele acaba sendo essa visão clara disso, porque ele acaba sendo quase que uma paródia dessa situação, né? Uma visão assim distorcida, exagerada e tal. Que é isso, é você pegar uma família, enfiá-la no meio do mato, sem conexão com nada, com o pai ensinando, o pai e a mãe ensinando ali, eles são os professores, eles são os educadores, eles são os pais, eles são tudo, e aí existe toda uma questão ali de educação, de evolução, mas no final das contas, não existe um certo e um errado, sabe? É muito difícil, você chega para assistir esse filme e você pode terminar ele falando, nossa, eu gostaria que meus filhos tivessem mais conexão com a natureza, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, você percebe que até os exageros que esse pai comete, né, ele vai além, assim. Então, não existe certo e errado. Eu acho que essa é a mensagem mais bonita desse filme. Ele é uma comédia dramática, dirigida pelo Matt Ross. Tem o Viggo Mortensen num papel incrível, sendo um ator, sabe, o papel que ele faz é incrível. E tem uma cena de velório que pra mim é uma das mais lindas que eu vi no cinema. Chorando aqui, já estou, só de lembrar. Porque é lindo, assim, todo o ritual, toda a visão. Da fogueira, não é isso? Da fogueira, exatamente. Sweet Child Mine. Exatamente, aquela versão melancólica, assim. É lindo, cara. Pra mim é um filme que na minha lista entra nessa filmes da década, sabe? Esse filme eu lembro que eu assisti, era assim, dia 2 de janeiro, se eu não me engano. Eu não lembro qual foi o ano que eu assisti. Foi logo depois que saiu. Acho que ele saiu. Deixa eu me lembrar aqui. Ele saiu em dezembro. 2016. De 2016. Então, eu assisti no dia 2 de janeiro de 2017. Foi o meu primeiro filme daquele ano. E eu lembro que eu assisti, eu chorava porque o filme, assim, não é chorar porque é triste, é porque é lindo. Ele é lindo de todos os sentidos. O roteiro dele tem essa brincadeira sabe, do certo ou errado, que não é certo e que nem é errado, como o Rafa falou. E a fotografia dele é maravilhosa, a direção, o Viggo tá perfeito atuando nesse filme, as crianças estão ótimas, e eu lembro que eu assisti, e eu fui logo pra Eduardo, assiste, esse filme é muito bom e merece. Porque, o filho mais velho saiu, inclusive, foi se alistar na guerra, depois foi lá entregar a carta pro Robb Stark, né, em 1917. Verdade. Pior foi o mais novo, que foi matar gente no It lá. Exato.
Gente, vocês têm a memória muito boa, é verdade. Maravilhoso. E aí, Dani, qual filme você traz pra rodinha nessa rodada final? Posso finalizar com 2? Por Bem favor. breves. Filme argentino maravilhoso, Relatos Selvagens. Pensei que Até você não hoje ia eu não colocar. assisti. Pensei que você não ia colocar. Sabe aquele filme que fica na sua lista e sai do catálogo da Netflix, igual Sim. o Rafa Sei, falou? entre nós, né? Aconteceu comigo, com esse daí. Até hoje eu não assisti. Relatos Selvagens, eu lembro que eu vi no cinema e achei fenomenal. E aí ele ficou no cinema, pelo menos no o Belas 7 Artes em São anos. Paulo, ficou tipo muito tempo, assim, eles nunca Foi, tiraram. ficou muito Era uma tempo. vez por semana tinha sessão, porque, sei lá, tem o gerofãs, né, que vão lá, sei lá. Mas é um filme muito, muito bom, assim, porque são histórias curtas, nada a ver uma com a outra. É muito legal a premissa, tipo assim, ideias de filmes que não dariam um filme bom. Vamos colocar todas elas juntas e fazer um filme com todas elas. Então são curtas, né, vários curtas. E é tipo um melhor que o outro, é sensacional, tem umas histórias de você ficar agoniado, assim. A do casamento, que acho que é a última, que é tipo sensacional. Tem uma de um acidente de carro, que os caras brigam na estrada, que é bizarra de tão boa, assim. E é bem isso, tipo, são coisas pra mostrar o quanto, até onde o ser humano é capaz de ir, sei lá, né, o quanto o ser humano consegue sentir raiva e ódio, e coisas do tipo. É muito louco, assim. E com o Ricardo Darín. E com o Ricardo Com o Ricardo Darín. Com o Mas Ricardo qual Darín. filme argentino não tem Ricardo Darín, né? Mas pelo menos é de curtas, então ele aparece só num deles, né? Tipo, ele não aparece no inteiro. Isso é bom também. Aliás, o curta dele é muito, muito legal, porque, enfim, ele é, tipo, estressado e tal, é muito bom. Ele lembra um pouco do estresse que ele tinha no conto chinês, mas enfim. Podiam fazer um filme, né? Um filme argentino, eles podiam fazer assim, só com o Ricardo Darín, ele fazendo o papel da mãe, da esposa, do marido, Professora do Aloprado. filho. Professora Alopradito. Exatamente. Professora Alopradito. Professora Alopradito é ótimo. Outro filme que eu vou citar aqui, que eu acho que é importante, que é A Bruxa. A Bruxa é filme de terror, melhor filme de terror da década, pelo menos. Achei muito sensacional, porque ele dá medo e não dá susto. Isso é Esse eu não tive coragem de assistir. Eu Ele não quero gosto, muito. né? Oi? Eu não gosto, né? Não? Tá. Não. Ele cai no... Acho que ele cai pra mim no rolê do Hereditário e do Midsommar. Eu peguei um rancinho do Ari Aster, né? Eu nunca mais vou ver nada com o Ari Aster, acho... O A Bruxa é do cara que fez agora o Lighthouse, o Farol. Exato, fez Farol, exatamente. Do Mas eu não gostei muito do A Bruxa, apesar de gostar da vibe medonha, assim, creepy, mas, sei lá, faltou a conexão, faltou aquele clique. Tá. Então, o que eu gostei é que ele tem, tipo, referências aos contos de fadas e tal. Eu tinha lido um livro de contos de fadas, tipo, originais, sabe? Com as histórias, como elas eram contadas no início, sabe? Não infantilizadas. E é tudo muito creepy e tudo mais. Então, eu acho muito interessante isso, como que isso tudo deriva de coisas dos antigos pagãos, né? E aí, se você for pesquisando, eu até fiz um artigo no Cinemação na época, falando disso, tipo, se você vai pesquisando, você chega a algumas coisas que tem tudo a ver com essa coisa que, inclusive hoje tem muitas mulheres voltando a falar sobre isso, que é o sagrado feminino, sabe? Porque, na verdade, as bruxas eram mulheres livres, né? Tipo, que não seguiam o que a igreja dizia e tal. Então é meio que isso, sabe? Se você for pesquisando, você vai encontrando umas camadas muito loucas, assim, sabe? E que tem toda uma crítica a essas construções que a Igreja Católica foi fazendo ao longo de séculos, de transformar tudo em demônio, tudo é medo e tal, e que é a forma de você controlar, né, os corpos e tudo mais. Eu acho muito louco, é um filme muito rico e muito profundo, e sei lá, eu senti medo do jeito bom, porque eu odeio levar susto, detesto sustinho, e medo eu gosto, entendeu? Sentir entender como a pessoa tá sentindo medo e tal. Então, enfim, é um filmaço pra mim. Eu sou doido pra assistir esse filme, mas eu tenho muito problema com terror, então eu sei que vai dar ruim. Tá, com terror, não com susto, né? Com terror, a parte de ficar... Com terror, com susto não, susto eu levo de boa, sabe? Tanto que assim, eu tenho problema com o gênero terror
que leve mais pro lado de espírito, de demônio. Eu tenho muito problema com esse tipo de terror. Tá. Quando é um terror igual o pessoal fala, It é terror. Beleza, mas eu adoro It, sabe? Porque eu sei que é ainda que seja uma entidade, Tem uma mas fantasia. tem uma fantasia, ou então, quer ver, qualquer um de Jack Stripador, essas paradas assim, que falam que é terror, Galera Jason. que tem um rosto, né? Eu sei exatamente. Pânico. Pânico, terror. Não é, pra mim, Pânico não é terror, sabe? Então, assim, esses assim, pra mim, ok, é tranquilo. Mas envolveu o espírito, envolveu o demônio, envolveu bruxaria no nível demônio hard. Perigoso, né? Porra, aí não dá, cara. Tá. Eu tenho muito problema. Mas eu sou muito doido pra ver esse filme É Bruxa, muito. Qualquer dia, bem cedo assim, de manhãzinho, no domingo, 7 horas da manhã, eu assisto. Pode ser. Você viu Hereditário, não? Não. Tá, não. Porque se você tivesse visto, eu ia meio que comparar. Porque eu achei ele menos pesado que o Hereditário, mas ao mesmo tempo muito melhor, eu acho. Mas enfim. Terror eu tenho fugido bastante. Eu acho que você podia tentar ver filme de terror enquanto você faz a barba, porque daí você fica passando, escutando a música lá, Aí. que você gosta de ouvir, vai ficar mais Uma leve. boa ideia, cara. Vou tentar fazer isso na próxima. Ou em forma de minisséries, tipo, finge que é o irlandês. Finge que é irlandês, né? Aí. Meia hora cada dia, sabe? Adoro! E aí, Léo, quais são os seus últimos filmes aí? Cara, eu vou trazer só mais um, que eu acho que é um filme... Eu sou louco em filme de espaço. E esse filme, na verdade, assim, se você parar pra pensar no roteiro nu e cru, é um desastre que acontece e a pessoa tá tentando sobreviver e voltar pra casa, que é o Gravidade. Só que Hino de filme, uma experiência. Só que não é só isso, porque você tem a atuação perfeita de Sandra Bullock nesse filme. Você tem símbolos quando você está assistindo, durante toda a projeção de parecer que ela tá tão impotente com a situação que acontece que ela parece um feto. Em vários momentos ali, fazendo aquelas posições de que o feto dentro da barriga, ele não tem o que fazer, ele só tem que estar ali esperando o momento de sair e dar certo. E tem essa simbologia toda, tem toda a fotografia também maravilhosa, foi muito bem filmado, os efeitos são perfeitos e é um filme que é levado praticamente todo por uma personagem só, ela sozinha. E ela consegue dar conta do recado, sabe? Não é um filme monótono, nem nada. E assim, é muito bonito de se ver, eu adoro esse filme. Eu pensei que o Leandro ia falar Interestelar e eu ia tirar ele do podcast. Eu ia falar, sabe, menino, podcast? esse filme eu não vi até hoje. Interestelar ainda não vi não, mas vou assistir ainda. Mas você sabe por que eu gosto de Ad Astra? Porque é a mistura de Gravidade com Mad Max. Eu gosto de Ad Astra, mas pra mim não é aquele filme, entendeu? Sim. Eu assistia no ano passado. Esse ano, eu assisti esse ano e achei bom, mas eu confesso que pra mim o Ad Astra eu fui por causa do Brad Pitt, que eu sou muito fã dele. Mas é um bom filme, mas... Eu tô zoando, mas eu gosto muito de Gravidade. Acho também um filmaço, assim. Não, acho muito bem filmado com o Aaron Reizinho. Meu último filme pra gente passar pras nossas escolhas é só um que eu acho que eu queria mencionar porque eu gostei muito quando eu assisti, fiquei bem impactado, que é o 13 Anúncios para um Crime, né? Uhum. Eu gosto muito da forma com que... Agora fugiu o nome do diretor e do roteirista, fugiu o nome. Mas a forma com que ele conta essa história dessa mãe que perdeu a filha de uma forma muito brutal, muito estúpida, e como ela não consegue processar isso e como as pessoas podem ir determinadas linhas ter um certo tipo de desfecho. E a forma com que ele conta, e associado com o talento da Frances McDormand, que é um cristal, pra mim isso agrega muito valor a esse filme. Eu gosto muito dele, sabe? Muito mesmo, de verdade. Eu acho um excelente filme que foi feito. Talvez não tenha tido o valor que merecia, né? Afinal, perdemos para A Forma da Água, né, a mudinha siririqueira, que abusa de um animal. Mas é isso aí, né, Brasil? Falou tudo. O cara diminuiu o filme num nível agora. Corre aqui, Greenpeace. Não, tem uma... Aqui, Luiz Amel.
O diretor, Edu, é o Martin McDonagh. McDonagh. Ele é o diretor, e eu acho que uma das coisas mais impactantes desse filme, inclusive, foi ela subindo, né, no palco. Maravilhosa, perfeito. Eu amo. Ela no Oscar é incrível, cara. Ela é sensacional. É o mais legal quando ela fala assim, agora com licença que eu tenho umas coisas pra falar. É tipo a mãe que vai dar bronca, né? Tipo, sim, ela bota o Oscar no chão, maravilhosa. Tipo assim, com licença, chegou a minha hora. Vocês sentem e escutem, achei sensacional. Maravilhosa, Frances McDormand, gente. Inclusive, nossa, tossi aqui, gente, desculpa. Eita, coronavírus. Eu assisti os 3 anúncios, nossa senhora, mano, foi mal. Uma pastilha! Olha o Temer aí, olha o Temer. Tá sendo Temer, verdade. Inclusive, eu lembro que eu assisti os 3 anúncios junto com a... Como fala? A coletiva de imprensa logo depois da coletiva da Mostra de São Paulo, né? E aí no ano seguinte, na verdade, 2016, não ano seguinte não, né? Mas enfim, esse último Mostra de São Paulo foi o Parasita que eles passaram. Então palmas pra Mostra de São Paulo que passa só filme bom pros jornalistas assistirem antes de todo mundo, que é muito fácil. Sucesso! Mas meninos, então vamos fazer o nosso top 5 de melhores filmes da década, e se quiser fazer umas menções honrosas também, tá valendo. Acho que a gente pode começar com o Rafa, então. Os 5 melhores filmes da década, se você quiser botar em ordem de prioridade, fica à vontade, se não se sentir à vontade também. Eu não tenho essa capacidade, Edu. Eu falei aqui alguns que eu gostei, eu não tenho essa capacidade, cara. Porra, eu realmente não sei, vou ter que dar uma pensadinha aqui. Então eu vou deixar pra isso. Eu vou deixar para o Daniel, que fez uma lista, então. Posso falar de 10, rapidinho? Pode sem problema. Aqui é liberado, aqui é free. Não, eu fiz a minha, pode ser que mais pra frente eu mude, sei lá. Eu fiquei até na dúvida se eu punho um Parasita na parada, mas falei, gente, Parasita foi agora, vamos refletir sobre ele. Apesar dele ser muito foda. Mas vamos lá. Número 10, O Quarto de Jack. Número 9, Aquarius, que a gente não falou, né? Que é Aquarius fodão. Número 8, Creed. Número 7, Entre Nós, filme brasileiro fodão que ninguém viu, só eu. Número 6, Baby Driver, que a gente também não comentou. Número 5, Whiplash. Número 4, Corra. Número 3, Homem-Aranha no Aranhaverso. Número 2, Divertidamente. E número 1, Mad Max Estrada da Fúria. Arrasou, Dani. Arrasou. Aplaudindo aqui estou. Mandou muito bem. Você pode aplaudir mesmo. Obrigado. Eu tô me curvando, sabe como fala? Quando você faz assim pra agradecer o aplauso. E você, menino Leandro? Quais são os seus filmes aí da década? Cara, eu fiz um pouquinho diferente. Eu vou explicar aqui rapidamente. Porque eu também sou incapaz de conseguir colocar 10 assim de uma década, porque é muita coisa. Aí vem o golpe. Aí o que eu fiz? Quando eu fui separando, primeiro assim, todos os filmes que a gente falou aqui, todos sem... com exceção dos que eu não assisti, por exemplo, Entre Nós não assisti tal. Todos os outros estão na minha lista das anotações dos rascunhos que eu fiz antes, estão mencionados. Então, assim, tem coisa... A coisa deu certo. Mas o que eu fiz? Como no 2010, 2011, 2012 eu vi muito pouco filme, e eu não queria deixar esses anos de fora, eu fui rascunhando, botando todos os filmes que pra mim teve um destaque, e aí eu escolhi por ano. Por exemplo, o meu filme escolhido de 2010 foi o Bravura Indômita, que a gente não comentou aqui, eu amo esse filme. Em 2011 eu botei Planeta dos Macacos, A Origem, que também é um filmaço, não chegamos a comentar. Em 2012, aí vai ter que entrar o meu lado fã, blockbuster, porque eu jamais imaginei na minha vida que eu veria quase todos os meus heróis favoritos num filme juntos, e eles conseguiram fazer isso pela primeira vez. Os Vingadores, então é o de 2012. O de 2013 é O Lobo de Wall Street. De 2014 é Birdman, que a gente também não comentou, e é um ótimo filme. Verdade. 2015, O Quarto de Jack. 2016, La La Land. 2017, O Rei do Show. 2018, Vingadores Guerra Infinita. E 2019, Parasita. Olha aí, brilhante, hein? Muito que bem. Enquanto o Rafa pensa, eu vou falar o meu top 4 de filmes, né, favoritos da década, né? Porque, além disso, ok. Eu vou começar com Divertidamente, né?
Na verdade é o top 5. Divertidamente, Parasita, 3 Anúncios para um Crime, O Lobo de Wall Street e La La Land. Olha O meu top 5. E aí, Rafa? Tô tenso, viu? Tô tenso aqui porque eu não esperava por essa. Eu vim despreparado. Depois, agora eu entendi por que você demorou tanto para me chamar. Por conta disso. Eu vou falar alguns, eu já mencionei alguns aqui, tipo Capitão Fantástico e tal, filmes que eu realmente gosto muito, pra mim estão, mas eu realmente não sei como listar, assim, tipo sabe, fazer um top da década, porque tem muita coisa. Mas, Rafa, fica tranquilo. Eu fiz. Pra mim, também assim, não sei. Eu fingi que sei. Fica tranquilo. Os filmes que eu peguei são filmes que eu gosto muito, que eu sempre vou rever e estão ali, entendeu? Brilhane. Então, eu vou falar de alguns que eu acho que ficaram fora, que eu tinha colocado aqui na minha lista, e que eu gosto particularmente, assim, né? E que eu acho que vale a pena, enfim. Bom, um deles é, por exemplo, Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. É um filme que eu gosto muito, talvez seja dos meus filmes de super-herói, assim, seja um dos que eu gosto muito. Até, né, a assim. Morte da Marillion? Não, isso não. Isso não. Planeta dos Macacos, O Confronto, é um filme que eu adoro também. Essa nova sequência de Planetas do Macaco, essa específica, é muito boa. Eu acho muito boa. Uhum. A Origem, eu acho excelente também. Cisne Negro, eu acho incrível. Isso eu não vi. Olha aí, Darren Aronofsky. A Pele que Habito também, sou apaixonado por esse filme. Gente, esquecemos de Mãe. Mãe, verdade. Exatamente. As Aventuras não senta na pia que ela não tá chumbada, porra! Aliás, que fim deu Jennifer J-Law? Jennifer vai voltar agora no filme pra Netflix, Cristal. Tá. Ela tava numa pausa programada na carreira. Meu meme agora é o da Mônica. Ano sabático. Sei lá, enfim. Fiquei, mas tudo bem. Não, daí por exemplo, A Pele que Habito, né? Um filme que eu gosto muito também, acho incrível toda a tensão que é construída ali. As Aventuras de Pi, sou apaixonado também por esse filme. Tem uma fotografia inacreditável. Tem um filme que é um guilty pleasure, assim, né? Que é As Vantagens de Ser Invisível. Sim, mas por que guilty pleasure, gente? Não é guilty não, As Vantagens de Ser Invisível é foda. Ele tá na minha lista aqui também, só não citei. Perfeito. Não precisa ser guilty pleasure, esse filme é maravilhoso. E colocaria também aí mais uma lembrança que é 12 Anos de Escravidão, que eu acho muito tá na lista também. aqui também. Mas assim, eu não consigo colocar exatamente numa ordem, mas fica essas menções aí, porque são filmes que eu acho que estariam na minha prateleira, sabe? Nem da década, pô. Tem filmes aí que eu colocaria pra vida, sabe? Estaria na minha filmografia. Super entendo, é igual meu Missão Impossível e meu Rei do Show, que estão ali. Sucesso. Exato. Brilhando, assim, ó. Junto com Mamma Mia, lá vamos nós outra vez. Quê? E Rocketman também. Cara, Aquários, putz, olha, como esquecer de Aquários? Som ao Redor também. Som ao Redor, Som ao Redor. Eu não sei como o Daniel não falou de Animais Fantásticos, tô esperando ainda. Quê? Socorro. Jogos Vorazes? Quê? Gente, a gente teve um encerramento da saga Harry Potter também, né? Teve. Corra, Verdade, cara, Corra é o filme agora, 2017, meu. Corra é verdade. bom. Sim, Corra, exatamente. Logan, filmaço. Logan. Planeta dos Macacos, A Guerra. Sim. Os três, a trilogia toda é muito boa. A trilogia, claro. A trilogia é muito show. Velozes e Furiosos 8. Quê? Star Trek Além da Escuridão. Como já falei, Amanhecer Parte 1 e Parte 2, filmes incríveis. 50 Tons de Cinza. Power Rangers. Tivemos essa trilogia maravilhosa com a maior cena de ação já feita, porque o sequestro de Rita Ora e a Anastasia indo salvar a Rita Ora, a maior cena de ação já feita. Christian Grey, maior herói de ação, cai do helicóptero, chega em casa como se nada tivesse acontecido. Perfeito. Tivemos o terceiro Hobbit, que ninguém não precisava, né? Sangue de Jesus tem poder, não precisava nem ter tido o primeiro. O primeiro eu gosto. Mas então, meninos, vamos para merchans e despedidas, então. Começando com o Daniel Cury. Pô, obrigado pelo convite.
Fiquei super feliz de gravar. Fiquei feliz de fazer minha lista aqui, porque eu tenho também dificuldade de fazer lista, mas fiz. Depois eu vou mudar, mas tá tudo bem. Minha lista momentânea. E é isso, obrigado. E me acompanhem no Cinemação, no @DanielCuri no Twitter, que eu dou retweet em coisas muito loucas e xingo o Bolsonaro e o que mais que eu faço no Twitter? E divulgo algumas coisas e é isso. Acho que é isso, gente. Não tenho muito... Mas enfim, divirtam-se aí com os podcasts do Logado e do Cinemação. Muito bem. Rafa, merchan e despedidas. Muito obrigado pelo convite. Eu espero não ter envergonhado muito aí, né, quem escuta, né, o Logado, tipo, as pessoas me escutando e colocando a mão na cara, falando, caraca, agora eu entendi porque que ele nunca é chamado, porque ele demora tantos anos. Não vai demorar mais 4 anos, não vai ser mais próximo ano de sexto, não. Cara, mas olha, queria agradecer o convite. Esse ano a gente tem participado mais de podcasts amigos, assim. Deixar também, né, esse convite para a galera entrar no nosso site cinemação.com, tá? Sem cedilha, sem o tio, né? cinemacal.com. O site que tem lá notícias sobre audiovisual, a gente fala de série, fala de filme, principalmente de filme, né? Mas tem série lá também. Nosso podcast semanal, saindo toda sexta-feira. Tá saindo um episódio aí que a gente vai falar sobre séries que marcaram. Agora já tá no ar, na verdade, esse episódio. Muito bacana a gente relembrar Friends, How I Met Your Mother, The Office, vários outros. E queria deixar aí esse convite pra galera acompanhar a gente lá. Eu também tô no Twitter como Rafa Arinelli, tudo junto. Eu vim pensando, cara, antes de gravar, eu vim pensando assim, nossa, as pessoas falam, né? O que eu falo no Twitter? Igual o Dani falou, do retweet e tal. Eu fiquei, caralho, o que eu vou falar? Eu não sei o que eu falo. Aí eu resolvi dizer o seguinte, o Twitter é meu, eu falo sobre o que eu quiser. Então você acompanha se você quiser também. É igual a mim. Não tá errado. Não tá nem um pouco errado. Então é isso. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Maravilhoso. Menino Léo, merchan e despedidas. Então, primeiro agradecer nossos amigos aí do Cinemação. Foi ótimo gravar com vocês. Um bom papo, bem fluido. E quero também convidar as pessoas, todo mundo, os ouvintes que nos ouvem, para participar dos nossos grupos no Telegram, @sedenoar, @logadonei e @seriadores. E deixar aqui minha rede social, @LeandroChavesD. No Twitter eu quase não falo nada. No Instagram tá cheio de fotinho bombando aí das férias. E a partir de semana que vem, continuamos aí com a força nas pautas quentes aí. É isso, até a próxima. Eu quero aproveitar aqui e deixar um beijo para todos os nossos padrinhos e madrinhas, pessoas que nos apoiam, né, nos projetos. Muito obrigado, porque você que faz esse programa estar no ar, né? Então, se você quiser nos apadrinhar, padrim.com.br/logado, ou então padrim.com.br/sede. Também estamos no PicPay, né? Você pode procurar lá por Logado, por Eric Smalltalk e por Sede, e aí você pode apadrinhar todos esses projetinhos. Também não se esqueça de apadrinhar o Cinemação. A Cinemação acho que está no Patreon e no Padrim, né? Se não estiver muito louco de crack. Apoia-se também, né? Apoia-se também, Isso aí. Então, só procurar por Cinemação, apadrinhar lá a partir da menor cotinha, porque o que importa é o seu apoio para que nós estejamos aqui, tá bom? Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm comentado nas últimas edições. Estamos de férias, então ainda não vimos os comentários, mas muito obrigado, não deixe de comentar. Um anúncio muito importante, você deve ter ouvido isso na edição 211, agora estou repetindo aqui na edição 214, que nosso feed no Spotify mudou. Se você não está recebendo atualizações, apenas vendo no site, vendo no Twitter, assine o novo feed do Logado no Spotify. É muito importante. Todas as outras plataformas está tudo normal, mas se no Spotify você está sem receber atualização, é porque o nosso feed mudou. Então, siga o novo perfil do Logado no Spotify, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau.